A gente vê um assalariado japonês comum que trabalha o dia todo e não tem vida social nenhuma. Ele está preso nessa rotina monótona e sugadora de alma, até que um dia ele tem um ataque cardíaco porque a vida dele é tão vazia. A próxima coisa que ele sabe é que abre os olhos e se encontra num hospital velho pra caramba, com uma mulher parada sobre ele. Ela diz que ele tem um rosto gentil como o dos seus filhotes, mas ele não entende nada do que está acontecendo. Aí entra uma criada e oferece chá para a dama, e é quando ele finalmente se vê refletido na bandeja que a criada está segurando. Ele reencarnou como um bebê chamado Ars Lovent, e quando 3 anos se passaram, ele já começou a tirar o melhor proveito da sua nova vida aqui. O Karadani dominou a leitura e a escrita e adquiriu um conhecimento incrível sobre esse novo mundo. Descobriu que nasceu no Quarto Império de Verão, governando o quarto continente de Verão. Como ele nunca viu um mapa assim antes, ele sabe com certeza que não está mais na Terra. Sorte dele, ele nasceu numa família nobre chamada Lovant, então viveu largamente numa mansão mega com seu chefe cuidando dele. Quando Ars reencarnou, ele descobriu que tinha essa habilidade maluca que ninguém mais jamais teve. Home vai até a sala de treinamento dos guardas e pergunta se pode dar uma olhada no treino deles. Eles estão todos de boa com isso, então não vem motivo para recusar. Mesmo que seja meio estranho um garoto de 3 anos estar tão animado assistindo eles lutarem. Enquanto ele passeia, ele nota um guarda lutando com uma lança. Essa é a chance dele usar sua habilidade especial chamada Avaliação. Com ela, ele pode ver todas as estatísticas desse guarda chamado Milos. Descobre-se que sua estatística de cavalaria D não é nada impressionante, mas sua estatística de arquearia B é legítima. Então Ars achou que Milos seria muito melhor no papel de arqueiro. Depois que Milos perde sua luta, Ars se aproxima dele e pergunta se ele já pensou em usar um arco em suas lutas em vez disso. Milos acha que arcos são para covardes que gostam de ficar seguros enquanto atacam, então ele nunca seria pego usando uma arma assim. Mas Ars insiste que ele acha que Milas seria um arqueiro muito bom se tentasse. Milas normalmente não concorda com coisas assim, mas como é o Ars quem está pedindo, ele cede e decide tentar, pelo menos uma vez. O cara nunca nem segurou um arco antes, então ele não se sente muito confiante em acertar o alvo. Mas Ars o tranquiliza, dizendo que ele vai se sair bem, então ele fica parado e puxa o arco para atirar. O primeiro tiro é um acerto no centro, e Milas mal consegue acreditar no que acabou de conseguir fazer. Só para ter certeza que não foi sorte, ele dispara mais tiros, e cada um acerta o centro, com um até dividindo outra flecha. Depois de ver o que Milas consegue fazer com o arco, todos os outros guardas dizem a ele que deveria mudar para arqueiro como Ars disse, porque ele é péssimo com a lança de qualquer jeito. Eles ainda estão curiosos sobre como Ars sabia que Milas seria um monstro com o arco. Ars não consegue explicar sua habilidade, então ele apenas a chama de instinto, em vez de entregar o ouro sobre ver as estatísticas das pessoas. Ele está confiante na precisão de sua habilidade depois de testá-la. Mas por algum motivo ele não consegue usá-la em si mesmo. Mais tarde no jantar, Ars está prestes a devorar quando seu pai pergunta se ele realmente descobriu o talento de arqueiro de Milos. Seu pai é Raven Luvent e ele tem uma cara de poucos amigos, então ele sempre parece um pouco zangado, mesmo quando não está. Ars acha que seu velho é uma lenda porque ele passou de fazendeiro para nobreza apenas com suas habilidades de luta. O cara é tão poderoso que poderia derrubar 10 caras sozinho se quisesse. O pai diz a Ars para trabalhar em aprimorar esse instinto para identificar o talento de outras pessoas, porque um dia Ars será o senhor da Terra, e quando esse dia chegar, ser capaz de ver o talento das pessoas será incrivelmente valioso. Ele oferece seu prato de comida para Ars, mostrando carinho, dizendo que quer que Ars cresça rápido. Desde aquele dia, Ars tem lido sobre o Império e percebeu que vai se ferrar completamente se não mudar as coisas logo. Os governantes de Summerforth eram completamente corruptos, e por causa disso, os camponeses de todo o reino se revoltaram. Se isso continuar, todo o Império pode desmoronar, levando a guerras sérias. Como futuro senhor deste lugar, ele terá que liderar sua equipe em batalha, mas ele não tem confiança para dizer que terá sucesso em uma guerra. Então ele decide que precisa se preparar para esse desastre, reunindo algumas pessoas talentosas para ter seu apoio quando esse dia chegar. Ele foi para as ruas da cidade e começou a usar avaliação para escanear as pessoas, procurando por qualquer um com algum tipo de talento. Mas mesmo depois de procurar por um tempinho e forçar os olhos no processo, ele ainda não encontrou ninguém útil. Nesse exato momento, ele viu um garoto sendo expulso de uma loja e tendo o serviço negado por uma senhora. Todo mundo vê o que está acontecendo, mas todos são racistas pra caramba, então eles não estão tentando ajudar o Malkin. Malkin são as pessoas que vieram para Summerforth de além-mar, geralmente trazidos como escravos, então as pessoas os desprezam. Ars não vai apenas assistir ele ser ostracizado pelas pessoas, então ele se aproxima dele e oferece um pão que ele tem à mão. O garoto está inseguro no começo, mas ele pega o pão, e então Ars usa avaliação nele. Descobre-se que este garoto chamado Rate tem estatísticas sérias. O cara está no mesmo nível de algumas das pessoas mais incríveis do mundo, então se ele tiver a chance de crescer, ele se tornará uma força a ser reconhecida. Aitse termina o pão, agradece Ars novamente pela gentileza e vai embora. Mas Ars não vai deixar um cara tão talentoso escapar, então ele o segue até que acabem num beco escuro.
Ritsu para, dizendo que é burrice seguir estranhos em lugares suspeitos, mas Ars o interrompe e pede para fazer de Rat seu servo. Heights acha que ele está brincando, mas Ars está falando sério. Então ele se apresenta como filho do Lorde e pede novamente para Heights se juntar a ele, porque Ars pode ver que ele tem um talento incrível. Heights não acredita que ele seja tão talentoso quanto Ars afirma. Além disso, ele sabe que vai prejudicar a reputação de sua família se eles aceitarem um Malkin como ele. R diz que vai dar um jeito, mas Ritz ainda recusa a oferta e começa a ir embora. Enquanto ele está saindo, R começa a persegui-lo, porque ele pode nunca mais encontrar uma pessoa tão talentosa como Ritz. Então ele muda de tática e tenta suborná-lo com toda a comida deliciosa que o chefe de sua família pode preparar. Ars o traz de volta para sua casa, e Ritz fica chocado ao ver que Ars não estava brincando sobre ser filho do Lorde. Eles entram, e uma comida de dar água na boca é servida para Ars. Mas até os servos aqui são racistas pra caramba, então eles só dão a Ritz uma tigela de feijão, e dizem que ele não pode esperar comida decente porque ele é um Malkin. Eles querem que ele coma aqueles feijões duros e vá embora, mas Ars não vai tolerar esse desrespeito flagrante aos seus convidados. Ele deixa bem claro que Ritz será tratado como qualquer outro convidado aqui, então todos eles se desculpam e lhe dão comida de verdade desta vez. Enquanto Ritz está devorando sua refeição, Ars pergunta por que ele acabou em Summerforth em primeiro lugar, então ele explica que ele fazia parte de um grupo de mercenários antes. Mas infelizmente, todos eles foram mortos em uma de suas missões. Ritz estava vagando sem rumo desde então até que tropeçou neste lugar. Essa é uma história emocionante, mas o mordomo não se importa nem um pouco e insiste para que Ars mande o garoto Malkin sujo embora. Ars diz a ele que não vai fazer Ritz ir embora tão cedo, já que ele o trouxe aqui para se tornar seu servo oficial. O mordomo acha que isso é uma ideia maluca, porque seu pai nunca vai dar o sinal verde para isso. E ele está certo porque quando Ars conta ao seu pai sobre seus planos, seu velho simplesmente o desaprova, dizendo que pessoas como Ritz simplesmente não estão no mesmo nível do povo de Summerforth. Então ele é inútil. Até seu pai é racista, então R tem que fazer alguma mágica para fazê-lo aceitar Ritz como servo. Ele diz ao pai que tem um pressentimento sobre o talento incrível de Ritz, assim como teve com Millard. Mas embora Raven confie na habilidade de seu filho de identificar talentos, o povo de Summerforth está todo convencido de que Melkon não é capaz de nada de bom. Então eles acham que Ritz não pode possuir esse tipo de talento insano que Ars afirma. Mas Ars não desiste, insistindo que ter Ritz ao lado dele será crucial para o futuro de seu território. Então ele sugere que seu pai teste Ritz para ver se o talento é real. Raven concorda em testá-lo, e se ele passar, ele pode começar como soldado. Mas o teste que ele sugere é um duelo direto, e Heights precisa de uma vitória para obter o selo de aprovação. Asa está ficando preocupado porque, embora Heights tenha habilidades, seu pai ainda tem uma pontuação de proeza mais alta. Então vencer uma luta justa será difícil. Mas por sorte deles, Raven ainda é um homem decente, então ele não vai dar tudo de si contra um garoto de 14 anos. Ele vai dar uma vantagem a Reed para equilibrar um pouco as coisas. Com essas condições, Ars acha que Ritz tem uma chance sólida de sair por cima, e Ritz está de boa com isso, então Raven diz que eles vão começar o duelo imediatamente. Enquanto eles estão indo para Ritz lutar contra o pai de Ars, Heights pausa por um segundo e pergunta por que Ars está passando por todo esse trabalho para torná-lo um servo. A oferta o deixa feliz, mas parece boa demais para ser verdade, considerando que ele está sempre sendo perseguido porque é um Malkin. Ars o assegura que está fazendo todo esse esforço porque Ritz significa algo para ele. Um dia, Ars será o Lorde da Terra, e quando esse dia chegar, ele quer Ritz bem ao seu lado. Então Ritz promete dar tudo de si e vencer. Eles chegam ao campo de treinamento e todos estão confusos pra caramba sobre o que está acontecendo. Raven pede espadas de treino e uma ampulheta para serem trazidas. Assim que eles têm o equipamento pronto, ele explicou que tudo o que Ritz precisa fazer é acertá-lo uma vez dentro do limite de tempo para ser declarado o vencedor. Ars acha que isso pode funcionar a favor deles, porque, embora Raven seja o espadachim mais incrível por perto, as habilidades de Ritz devem ser suficientes para pelo menos acertá-lo uma vez. O duelo começa e Raven avança direto contra Heights com toda a sua força. Heights é ágil, porém, e consegue se esquivar, mas ele sente que se aquele golpe tivesse acertado, ele teria sido destruído, com ou sem espada de treino. Raven é mais forte que ele, mas Ritz ainda está se mantendo na luta. Os outros soldados estão impressionados pra caramba porque eles não conseguiam acompanhar Raven de jeito nenhum. E isso foi quando ele pegou leve com eles. Mas agora, Raven está indo atrás de Ritz sem segurar nada. Então Ritz leva um golpe no ombro, fazendo-o ricochetear no chão. Ele se levanta e olha para Ars, que está torcendo por ele. Isso o anima de volta, e ele está pronto para continuar a luta. Ele ataca Raven com uma nova estratégia, se esquivando por baixo de seu golpe e se esgueirando atrás dele. Ele usa o brilho do sol como cobertura para atrapalhar a visão de Raven e acertá-lo. Raven ainda o bloqueia, mas assim que Reed se afasta para criar espaço, ele declara que o duelo acabou. Raids olha para trás para ter certeza de que não ficou sem tempo, garantindo que ainda há areia na ampulheta. Isso significa que ele acertou Raven.
mesmo que tenha sido apenas um toque leve. Todos estão completamente chocados com o que Wright conseguiu fazer, e Raven o parabeniza pela vitória. Ele admite que Ars estava certo sobre o talento insano de Ritz, e agora que ele viu com seus próprios olhos, ele sabe que Ritz tem o potencial para ser um espadachim de ponta no futuro. Ars também tem um futuro brilhante pela frente, se ele for capaz de encontrar tal talento tão facilmente. Raven estava preocupado com como Ars lidaria com a loucura do mundo quando as coisas dessem errado, mas agora parece que ele não precisa se preocupar com nada. Ars pode ter conseguido se tornar o novo imperador da Terra. Isso é um pouco ambicioso para o senhor de uma vila tão pequena. Heights ganhou muito respeito dos soldados agora que eles viram do que ele era capaz. E um tempo depois, Ars passou para ver se Heights estava se acostumando com sua nova vida aqui. Heights está usando seu uniforme novo. Ele decidiu assumir deveres de servo também porque quer ajudar o máximo que puder. Ele também mostra grande gratidão a Ars por salvá-lo de uma vida nas ruas. Para pagar essa dívida, ele ficará ao lado de Ars a partir de agora. Alguns meses se passam, e descobrimos que Hitz tem ficado mais relaxado com Ars em vez de entrar na ação do campo de batalha. Mas ele tem sido muito útil e mostrando algumas habilidades de luta incríveis. Hitz tem aprimorado seu conhecimento com muitas aulas, e isso aumentou sua estatística de engenhosidade como louco. Agora ele é um dos caras mais espertos de toda a galera. Assim que o pessoal da casa e do domínio conheceram Ritz, eles o aceitaram de cara. As empregadas não param de fofocar sobre ele, falando o quão gostoso ele é. Um dia Ritz solta umas pérolas de história pra gente. Ele explica que o Quarto Império de Verão era originalmente composto por 7 reinos. Um desses reinos, Ansel, tinha um poder danado, então ele simplesmente invadiu e conquistou os outros 6 reinos. O rei Anatus de Ansel se declarou imperador e renomeou todo o maldito continente para Quarto Império de Verão. Mas no momento o império inteiro está em apuros. O governante é um garoto de 8 anos chamado Bidores, mas o poder real está com seus conselheiros, e eles estão brigando entre si. Com uma liderança fraca, revoltas estão começando a surgir. Por enquanto são em pequena escala, mas até Raven teve que mandar tropas para acalmar as coisas. Essa situação pode explodir feio, então Ars percebe que precisa usar sua habilidade de avaliação para recrutar gente talentosa para o seu lado antes que isso aconteça. A família de Ars mora num lugar chamado Território da Missão. Então ele fica chocado quando Ars prevê que o grande conflito vai estourar lá. O governador de lá é velho pra caramba e está doente, então é provável que ele não dure muito mais tempo. Ele tem 2 filhos e ambos querem herdar a posição dele, o que pode levar diretamente à guerra. O pai de Ars acredita que o filho mais velho deveria assumir como governador, mas ele não tem voz em qual lado ele vai acabar lutando, porque ele não serve diretamente ao governador. Lamberg fica num distrito chamado Cana, e Raven é o chefe de lá. Ars está se sentindo bem nervoso porque ele é só um garoto, e até agora o único prospecto bom que ele encontrou foi Ritz. Felizmente, Ritz vê tudo isso como uma oportunidade de ouro. Se um Lorde pode mostrar suas habilidades em um grande evento, isso pode ajudá-lo a subir na vida. Auric se inspira, e eles decidem subir de nível e ficar mais fortes para aumentar suas chances. Ritz promete proteger Auris e pede sua ajuda para encontrar as pessoas certas para que isso aconteça. Enquanto eles entram na cidade, Ars percebe que o pai dele tem treinado mais ultimamente. Fica bem claro que ele sente que uma guerra está chegando. Ars avisa o pai que vai sair para procurar mais recrutas, então Raven pede para ele encontrar alguém com habilidades mágicas incríveis. Acontece que Raven não lida com magia como um profissional, e as pessoas que sabem não são tão boas assim. Ele uma vez pediu para Ars tentar a sorte com magia, então Ars deu um jeito usando um dispositivo mágico, mas ele era péssimo nisso. O pai dele nunca mais pediu depois disso, mas ter um mago na equipe deles aumentaria seriamente suas forças. Então Ars está super determinado a encontrar o melhor candidato de magia por aí. Eles vão para a capital do distrito de Kennar, onde Ars fica chocado ao descobrir que há 50 mil pessoas morando lá. Todo mundo parece super rico. E Ars sonha em dar ao povo de Lamberg esse tipo de vida boa. Ritz tem certeza que eles vão encontrar um candidato bom com tanta gente lá. Mas Ars usa sua habilidade por um tempo, e não encontra ninguém com potencial real. Veja bem, a habilidade de Ars mostra as estatísticas de uma pessoa em números e níveis de aptidão. Mas o verdadeiro talento vem de uma combinação de ambos. Ter apenas estatísticas altas sem a aptidão certa não vai adiantar. Ars começa a ficar para baixo, porque não consegue encontrar a pessoa certa, mas Ritz o lembra que não há necessidade de apressar. Enquanto continuam explorando, Ars se depara com um beco onde as pessoas vivem. Ele fica chocado, então Ritz o ensina: onde há riqueza, sempre há pobreza. É como se a prosperidade gerasse desigualdade ou algo assim. Ritz percebe que Auris o salvou desse tipo de vida. Mas infelizmente, eles não podem fazer nada por essas pessoas agora. Auris tem uma epifania. Antes ele estava apenas olhando para todas as coisas chiques e pensando que era uma boa cidade. Mas em seus olhos, uma boa cidade é onde até os menos afortunados podem se tornar algo. Ele sabe que pode ser ingênuo, mas ele gostaria de encontrar seu próximo candidato entre essas pessoas menos afortunadas. Ritz não acha que ele seja ingênuo nem um pouco, e Ars fica chocado quando ele diz que tem orgulho de ser seu ajudante. Depois disso, eles vão para o maior mercado da cidade, onde alguém oferece a Ars um ovo de dragão.
Ars não acredita que dragões existam neste mundo, e o mercador percebe o quão animado ele está. Então o mercador se oferece para vender alguns ovos raros por apenas 1 prata cada. Ars está pronto para gastar a grana, mas Hitz fica furioso com o mercador. Ars fica chocado, mas Hitz sabe que esse cara contrabandou os ovos ilegalmente porque o comércio foi congelado com o continente norte. Além disso, o tamanho e as pintas dos ovos nem parecem legítimos. E o que é ainda mais suspeito é que este mercador tem um monte de ovos de dragão raros. Hitz percebe que são ovos de lagarto gigante, então ele decide que a punição deste mercador por envergonhar Ars deve ser a morte. Ars implora para Hitz parar, então Hitz pede desculpas por ter exagerado. Ars começa a se preocupar que Hitz vai agir assim toda vez que for enganado, então ele decide se ligar rapidinho antes que alguém acabe no caixão. Eles fazem uma pausa para comer, mas quando Ars tenta comprar um doce, alguém esbarra nele. Ele fica surpreso quando Hitz aponta que seu dinheiro foi roubado, então eles vão atrás do ladrão. Esse ladrão é bem rápido, dificultando a perseguição, mas Hitz arranca o casaco dele e revela que é uma garota. Eles a seguem para um beco, onde ela está sendo atacada por uns caras. Auris diz para eles recuarem, então eles tentam atacá-lo. Mas Hitz os detém e lhes dá uma pequena lição. Eles vão embora, e Auris acha seu amigo super legal. Auris verifica a garota para ver se ela está bem, e ele fica chocado ao descobrir que ela é uma maga de nível S com potencial insano. Não só isso, sua liderança pode chegar a 92, e sua destreza pode ir até 116. Ela é uma garota super jovem, mas suas habilidades rivalizam até com as do pai de Ars. Cada estatística que não é mágica é fraca, mas tudo bem, porque ela já deve ter um poder mágico insano. Hitz diz para ela devolver o dinheiro de Ars, mas Ars a interrompe e pede para ela ser sua serva. Hitz aponta que ela é uma ladra, mas Ars revela que ela tem um talento mágico incrível, como ele nunca viu antes. Mas a garota interrompe e diz que prefere acabar com a própria vida a servir um garoto como Ars. Ars tenta dizer a ela que ela tem um potencial mágico insano, mas ela não acredita nele porque ela nunca usou magia antes. Essa garota esperta percebe a situação de um ângulo totalmente diferente e descobre que ela é uma ladra porque passou por momentos difíceis. Então ele explica a ela, dizendo que se ela vier com ele como sua serva, ela terá um salário gordo e refeições regulares. Mas caramba, a garota não aceita. Ela chama Auras de um pirralho mimado e odeia nobres. Ela se pergunta o que lhes dá o direito de olhar para os outros de cima. Ela acha que eles simplesmente nasceram com sorte e não fazem nada para merecer seu privilégio. Deixa bem claro que ela não quer ser uma ferramenta para proteger o estilo de vida chique de Ars. Ars explica que ele não é um nobre chique como os que ela está falando. Ele quer construir uma cidade onde pessoas como ela possam ter vidas boas, e ele precisa da ajuda dela para isso. A garota aponta que essas pessoas estão sofrendo agora, e a ideia dele de ajudá-las depois soa muito ingênua para ela. Ela assume que Ares só quer a ajuda dela para se exibir como ele é gentil e se sentir bem. Hitz intervém para simplificar e diz para ela devolver o dinheiro. Então ela o faz porque não quer dever nada a eles por salvá-la. Ars nota uma marca em seu pulso, e ela revela que foi pega invadindo a casa de um nobre e acabou sendo vendida para um traficante de escravos. Ela conseguiu escapar, então aqueles caras que Hitz espancou eram capangas do traidor. Ars acha que ela deveria sair da cidade porque eles estão procurando por ela, mas ela diz que não pode. Nesse momento, um monte de crianças se aproxima e a abraça forte. E ela aponta que esses pequenos não têm pais e ninguém para amá-los. Ela não pode abandoná-los assim. Ars entende agora. Então ele concorda em desistir de tentar recrutá-la, mas ele lhe dá sua bolsa de dinheiro. Ela o lembra que ele está dando a ela de bom grado, então ele não pode pedir de volta. Ars diz que é tudo dela agora, então ela o chama de esquisito e some com as crianças órfãs. Naquela noite, Ars não consegue tirar a vida difícil da garota da cabeça. Hitz também conhece a luta e diz a ele diretamente que o mundo não é gentil com os que estão na base. Ela provavelmente foi tratada como lixo por nobres no passado e é por isso que ela os odeia. Hitz aponta que Ars não é assim, mas Ars percebe que ele tem dado seu estilo de vida privilegiado como garantido, então ele entende por que ela o vê dessa forma. Ars realmente quer construir uma cidade melhor, e ela pode ter razão no que disse. Nesse momento, Ars avista as crianças órfãs de antes, e elas revelam que a garota chamada Charlotte foi capturada. Um breve olhar no passado de Charlotte, e você verá o quão difícil a vida dela foi. Ela era apenas uma criança, mas ela nem conseguia se lembrar da última vez que chorou. Ao olhar para uma garotinha feliz, ela começa a se perguntar se a última vez que chorou foi quando percebeu que não tinha paz. A vida só piorou à medida que ela crescia. Ela estava sem dinheiro e sem teto, então as pessoas a tratavam como lixo. Ela se pergunta se chorou pela última vez quando percebeu que era menos que um ser humano. Ela desiste de tentar se lembrar e apenas se pergunta por que diabos ela nasceu em primeiro lugar. Agora, de volta ao presente, Charlotte está apanhando sem parar daqueles capangas. Eles estão bravos porque ela está dificultando o trabalho deles, e estão decepcionados porque ainda não conseguem fazê-la chorar. Então eles continuam chutando. O traficante de escravos os lembra para não estragarem o rosto dela, porque ele já encontrou um comprador para ela, e ele não quer irritar o cara malvado. Os capangas descobrem que ela tem um monte de dinheiro, então Charlotte tenta pegá-lo de volta, mas ela paga o preço por isso.
Charlotte estava tentando conseguir aquele dinheiro para os órfãos, mas o traidor diz a ela que não há esperança para ela. Mesmo que ela escapasse, ela voltaria para uma vida de miséria. Ele sugere que ela aceite que sua vida acabou e diz para ela culpar seus pais por abandoná-la. Nesse momento, todos os capangas ficam assustados porque Ritz invade. Ele destrói um monte daqueles capangas e Charlotte se pergunta por que diabos eles estão ali. O traidor diz a ele que eles têm coragem de invadir, mas ele fica chocado quando Ars de alguma forma sabe o nome dele. Esse cara pode dizer que Ars é um nobre pelo jeito que ele está vestido, mas ele não vai libertar Charlotte. Ele explica que ela é apenas mercadoria, e nobres como Ars e sua família são os que secretamente as compram. Ele espera que, como nobre, Ars entenda, mas isso só deixa Ars ainda mais irritado. Charlotte diz a Ars para ficar fora disso, já que ele mal a conhece, mas Ars tem pensado em algo desde que se conheceram. Ele tem tentado descobrir por que os olhos dela parecem tão vazios, e ele finalmente percebeu que seu nível de ambição é apenas um. Ambição significa as esperanças e sonhos pessoais de alguém, representando seu desejo de melhorar, sua tenacidade e sua esperança para o futuro. Charlotte está apenas em um, o que significa que ela desistiu de seu futuro. O traidor ri alto, deixando claro que Charlotte é apenas uma escrava, então ela não tem futuro, idiota. Essa merda deixa Ars muito irritado, e ele aponta que adultos devem proteger o futuro das crianças. Mas esse cara não só tirou o futuro de Charlotte, mas agora está rindo disso. Ars atinge seu limite, e diz que deve caber a Charlotte decidir o que ela quer ser, não esses malditos capangas. Charlotte se lembra porque parou de chorar. Derramar lágrimas não ajuda ninguém a sobreviver. Ela desistiu de ter sonhos há muito tempo porque acreditava que os destinos são decididos quando as pessoas nascem. Desligar o coração foi a única maneira que ela encontrou para se proteger de todo o tratamento de merda, pois aprendeu que lágrimas são para os fracos. E em seu mundo, fraqueza é igual à morte. Ela decidiu focar em ser forte para sobreviver. Então é muito confuso por que diabos ela está chorando agora. O traidor parou de ser legal com Ars, então Charlotte diz a ele para ir embora, mas Ars diz para ela não se preocupar e diz a Ritz para cuidar deles. Os capangas dizem que estão em apuros agora, mas Ritz joga um deles no chão e diz que eles pagarão o preço máximo por irritar seu Lord Ars, que é a surdez. Os capangas acham que podem dominá-lo porque tem os números, mas Ritz destrói um monte deles. Esses idiotas até tentam usar magia contra ele, mas isso nem desacelera Ritz. Ritz fica de pé sobre todos os capangas derrotados, e o traidor o chama de monstro. O traidor diz que não tem outra escolha, então ele chama seu maior capanga. Esse gigante costumava ser um comandante de infantaria, mas foi expulso por mau comportamento. Charlotte está preocupada com esse cara, mas Ars usa seus poderes nele e diz a ela para não se preocupar. O cara olha para eles de cima, mas Ritz aponta que ele só pode fazer isso se sair vivo da luta deles. Isso faz o cara atacar Ritz imediatamente, mas as habilidades de Ritz estão em outro nível. Ele derruba esse cara em pouco tempo, e Charlotte fica chocada, se perguntando quem diabos são esses caras. O traficante acabou de revelar que o grande chefe do distrito de Canar é totalmente a favor dessa porcaria de tráfico de escravos. Mas Ars já sabia disso, então ele declara abertamente que vai comprar Charlotte. O mercador tenta resistir, mas Heights o chama, dizendo que poderiam facilmente tirá-la das mãos dele, e isso seria muito pior para a reputação do mercador, se ele perdesse uma escrava que já tinha um comprador. Soaria bem melhor se ele simplesmente a vendesse para alguém disposto a pagar mais. Depois de resmungar um pouco, o sujeito concorda a contragosto em deixá-los comprá-la. Então Ars se oferece para levá-la de volta para a tripulação dela, mas Charlotte quer ir a um lugar específico primeiro. O problema é que é no fundo da floresta, e Ars não é exatamente fã de caminhadas. Mas eles chegam lá, e caramba, Ars fica maravilhado com a vista de tirar o fôlego. Este lugar é o refúgio secreto de Charlotte, onde todos os problemas da cidade parecem pequenos. Fica claro que este lugar significa o mundo para ela. Então Ars se pergunta por que ela está mostrando isso a ele. Depois de pensar nas palavras dele, Charlotte se pergunta por que Ars quer construir uma cidade onde até pessoas como ela possam ter vidas estáveis. Ars simplifica, ele adora crianças. Charlotte aponta que ele também é uma criança, mas Ars explica melhor. Ele sabe que quando você está se sentindo para baixo, o sorriso de uma criança pode te animar. E ele acredita que é porque o sorriso de uma criança é cheio de esperança. Ter esperança significa estar animado com o futuro, e essa empolgação tem um poder sério. Ars acredita que sorrisos são contagiosos, e que esse entusiasmo é o que torna uma cidade um lugar melhor. Essa é parte da razão pela qual ele quer criar um espaço onde as crianças sempre possam ter esperança. Ele quer construir uma cidade onde as pessoas possam viver com esperança e estabilidade. Ars pede desculpas se parece que está dando uma lição de moral, mas surpreendentemente Charlotte concorda em ser seu abraço direito. Ars a lembra dos órfãos, mas ela explica que eles são o motivo pelo qual ela topou. Ela quer que essas crianças tenham o tipo de futuro que Ars está falando. Nesse exato momento, Heights aparece e revela que encontrou um item mágico no armazém. Ele confia no olho de Ars para identificar talentos, mas quer ver por si mesmo se Charlotte pode usar magia. Ela está disposta a tentar, mas lembra a eles que nunca usou magia de verdade antes, e ela nem sabe como lançar feitiços ou qualquer coisa assim.
Enquanto Wright explica pra ela, Ars começa a pensar em como ele nunca encontrou ninguém com um dom mágico de rank esse, e ele se pergunta o quão poderosa Charlotte é, e ela está pronta para mostrar a ele. Ela recita uma rápida encantamento e libera um feitiço de fogo incrivelmente poderoso. E caramba, os caras ficam chocados, mas isso nem é a metade. Enquanto esse feitiço ilumina o céu, pessoas em todos os lugares estão perdendo a cabeça com um show de fogo épico, e o item mágico se estilhaça. Os caras ainda estão em completo espanto, e Charlotte finalmente começa a mostrar alguma confiança. Ars não poderia estar mais feliz, e Ritz finalmente elogia seu talento. Charlotte fica animada ao saber que vai receber um salário mensal, um lugar para ficar e comida regular, mas ela quer que todo esse dinheiro vá para ajudar os órfãos. Tudo o que ela precisa é de um teto sobre sua cabeça e um pouco de comida. Então Ars concorda em fazer isso acontecer. Ars sempre sabe o que dizer, pois declara que mal pode esperar para ver o que o futuro dela reserva. E Charlotte diz que fará de tudo para tornar o sonho de Ars realidade. E ela o chama de Lord Ars. Mas Ars rapidamente descarta essa formalidade, dizendo que ela não precisa ser tão formal. Então ela fica aliviada porque ela é péssima nisso de qualquer forma. E ela é mais velha que ele, então seria estranho. Charlotte pede desculpas por pegar o dinheiro deles e agradece por salvá-la. Ars diz que não foi nada, ele só quer ir para casa comer. Ela diz a Ritz que está realmente ansiosa para ver o futuro de Ars, e Ritz concorda. Enquanto Charlotte diz aos órfãos que vai conseguir leite para eles, Ars pensa em como ele está feliz por ter dois aliados leais. A Casa Luvente está definitivamente ficando mais forte, mas Ars não pode negar que sente a pressão. Ele está cercado por pessoas incríveis, e se pergunta se é capaz de liderá-las, já que ele é apenas um cara comum. Ele tem medo de estragar tudo e decepcioná-los, mas então ele se lembra da promessa que fez a eles e se recompõe. Ele vai fazer o que for preciso para construir uma cidade épica. Finalmente todos se sentam para comer, mas fica bem claro que Charlotte precisa aprender algumas maneiras e fala básicas. Charlotte acha que é impossível, mas Ritz explica para ela. Ela precisa se organizar porque vai andar com Ars nas refeições. Charlotte diz a Ars que prefere tirar uma soneca, mas Ritz tem que lembrá-la que para eles ele é Lord Ars. Depois disso, Raven se recusa a aceitar Charlotte, pois acha que o campo de batalha é muito arriscado para mulheres, mas Ars não aceita isso. Ele diz a Charlotte para mostrar seu poder e Raven rapidamente muda de ideia. E ele está totalmente a bordo e a acolhe de bom grado em sua equipe. 3 anos depois, vemos o exército de Raven voltando do campo de batalha. Acontece que eles têm problemas com a província de Satis, e é por isso que Raven foi convocado para o exército. Ars pergunta sobre a batalha e ele revela que eles simplesmente esmagaram o inimigo, elogiando a magia de Charlotte por levá-los à vitória. Dizem que ela agora é conhecida como a maga mais foda de todo o campo de batalha, comandando a unidade de magia como uma chefe. Vemos que Ars tem alguns irmãos recém-nascidos e ambos têm habilidades incríveis. Ele acha que eles vão dar conta e apoiar a família no futuro. Ritz o informa sobre os irmãos Caixa, dizendo que eles vêm de uma família de caçadores que acabou de se mudar para Lamberg e parecem ter talento. Então Ars decide rastreá-los e Charlotte se oferece para ir com ele. Eles vasculham a floresta e avistam uma criatura fugindo, mas de repente uma flecha a derruba com um tiro, e esses dois caçadores aparecem. Ars, usando sua habilidade, descobre que esses caras são os irmãos Caixa, Gatos e Marcos, e ele vê o talento deles pensando que eles serão bons soldados. Eles o convidam para a casa deles, onde o pai deles, Greg, está cozinhando um banquete. Charlotte prova a comida e diz que é deliciosa. Gatos explica que é a criatura que eles acabaram de caçar, chamada Tessry. Greg pergunta a Ars por que ele está na floresta, então ele explica que quer recrutar Gatos e Marcos para o exército porque sabe que eles têm habilidades. Greg fica muito feliz com essa notícia. Ele informa a Ars que tem outro filho chamado Rosal, mas ele não é tão capaz quanto seus irmãos. Eles veem Rosal roubando o pão da mesa, então Greg o repreende, dizendo para ele cumprimentar os convidados. Ars usa suas habilidades em Rosal e percebe que esse cara é um gênio, seu intelecto está nas alturas. Então Ars diz a Greg que quer fazer de Rosal seu vassalo, mas Greg acha que é uma má ideia, dizendo que ele não será nada além de problemas. Mas Ars pergunta se ele quer se juntar a eles, e Greg fica assustado, pensando que terá que ir para o campo de batalha, então ele recusa diretamente, dizendo que não quer morrer. Ele volta para o quarto dele, e Greg explica a Ars que desde que a mãe dele faleceu, Rosal tem se mantido trancado lá, sem aprender nenhuma habilidade de vida. Mas Ars não se preocupa, e diz que Rosal é um gênio, pensando que ele será um tático incrível um dia. Ars entra no quarto de Rosal e vê esse cara lendo um livro, mas ele explica que é o único que eles têm em casa, e sua mãe costumava ler para ele. Ele diz que o livro lhe traz paz, então Ars o convida para sua biblioteca, dizendo que ele pode ler o quanto quiser. No início, Rosal recusa diretamente porque não confia em Ars, mas ele quer ler mais livros, então concorda, mas diz que vai trazer seus irmãos junto. Eles vão para a mansão, e Ars apresenta Charlotte a Gatos e Marcos. Ela os mostra os quartéis, enquanto Rosal vai para a biblioteca. Ars diz a ele para ler quaisquer livros que chamem sua atenção, e ordena a Ritz que cuide dele, dizendo que ele também tem um estudo, então ele sai da biblioteca.
Mas ele acaba desmaiando e acorda mais tarde, percebendo que deixou Rosal na biblioteca por horas, pensando que o cara provavelmente já foi embora. Então ele volta para a biblioteca e Reed diz a ele que Rosal adormeceu depois de ler um monte de livros. Arce usou sua habilidade, percebendo que o intelecto de Rosal está ficando mais afiado a cada minuto. Ele nota Rosal aprendendo em velocidade de raio. Seus irmãos se juntam a eles, pensando que Rosal apenas perdeu tempo na biblioteca porque ele nunca foi ensinado a ler. Ars fica surpreso ao ouvir isso. Rosal acorda e Ars pergunta como diabos ele está aprendendo a ler livros. Rosal explica que aprendeu observando sua mãe, e todos acham difícil acreditar. No dia seguinte, Ars vai até os irmãos, dizendo para eles montarem armadilhas para pegar o semeador. Rosal explica que leu sobre armadilhas, então Ars diz a ele para usar seu conhecimento para pegá-los. Seus irmãos o apoiam, então Rosal decide tentar. Depois de um tempo, Greg vê a invenção de Rosal e percebe que Joint pegou um monte de semeadores. Ele explica que está estressado com o pai deles, porque quando seus irmãos se tornarem soldados, ele terá dificuldade em caçar comida. Então ele inventou essa armadilha, revelando que pintou a cerca de amarelo para atrair o Sorrin. Greg nota algumas ervas penduradas acima. Então Rosal revela que os pequenos Sorru e suas mães odeiam seu aroma, então isso os mantém afastados. Ele quer que os Sorru continuem procriando. Seus irmãos acham que ele é uma lenda, mas Greg diz a Rosal para sair de casa com seus irmãos e diz a Ars para cuidar bem deles. Então Rosal começa a pensar que seu pai o odeia, mas Ars acha que deve haver uma razão sólida para Greg agir assim. Naquela noite, Rosal está refletindo sobre sua mãe, pensando que seu pai o despreza, porque a saúde de sua mãe piorou depois que ele nasceu. Ele se culpa pela morte dela. Mas do nada, ele ouve Greg conversando com seus irmãos e Gato se perguntando por que ele trata Rosal tão mal. Então Greg explica que quer que Rosal o odeie porque ele acha que falhou como pai. Ele não conseguiu ver o talento de seu filho, e ele revela que ama Rosal. Ele quer vê-lo atingir seu potencial máximo, mas Greg acha que está atrapalhando. Então ele quer que Rosal o esqueça e diz a Gatos e Marcos para apoiarem seu irmão. No dia seguinte, Ars chega para buscar os meninos, então eles se preparam para partir, e Greg começa a cortar lenha. Mas Rosal se aproxima dele, dizendo que não guarda rancor, e faz uma promessa de dar o seu melhor. Ele diz ao pai que quer se reunir novamente, e Greg fica muito feliz ao ouvir isso, dizendo que estará esperando por eles para voltarem. 3 anos depois, vemos que Raven não está indo muito bem, e Auris acha que ele não está apto para lutar, mas seu pai diz que ele não tem escolha porque as coisas estão confusas. Descobrimos que o governador morreu há 1 ano, mas ele nomeou seu filho mais novo, Vasmak, como o próximo grande nome. No entanto, o irmão mais velho, Kuran, alega que o documento era falso, o que gerou uma grande discussão. Os amigos estão divididos sobre quem deve assumir o comando e agora a missão deles está toda bagunçada, com Satis aproveitando o caos. Asby se pergunta se ele tem que brigar, mas seu pai diz que há algo ainda mais importante para ele focar, seu noivado. Asby fica totalmente chocado ao ouvir isso, tipo, caramba, por que ninguém contou a ele? Seu pai lhe entrega uma carta e ele corre para espalhar a notícia para a equipe, se perguntando o que diabos ele deveria fazer a respeito. Mas então, do nada, seu amigo aparece e diz que sua noiva acabou de chegar. Ele sai para encontrá-la, mas ele não tem ideia de como agir porque ele nunca teve uma garota em sua vida passada. Mas a garota se apresenta como lixa, e caramba, ela o deixa encantado logo de cara. Mas quando ele vê as estatísticas dela, ele fica totalmente chocado porque ela tem uma ambição incrivelmente alta, e ele acha que isso não combina com sua aparência fofa. Ele teme que ela esteja fingindo com ele, e ele não vai deixar que ela o engane. Mas enquanto ela fala, ele a acha adorável demais. Ele decide mostrá-la ao redor, e seu mordomo Jim fica muito surpreso ao ver um Malkin na casa. Mas Lisha já conhece Hitz, então ela diz diretamente a Jim para pedir desculpas. Lisha recebe uma recepção calorosa, e eles se sentam para uma refeição. Ela adora a carne, e Ars conta a ela sobre como eles capturaram Sua. Ele acha que ela é muito fofa, e ela menciona que passou por Lamberg a caminho de lá. Ars acha uma pena que esteja chovendo, então ele não pode mostrá-la a cidade, mas ela diz para ele não se preocupar porque o sol começa a brilhar. Ele se pergunta se ela tem controle sobre o clima, mas ela revela que espiou as nuvens a caminho e sabia que era apenas uma chuva rápida. Então ela disse para ele levá-la pela cidade. Enquanto isso, vemos Charlotte e Rosal observando-os, mas ambos têm uma má impressão dela. Ars e Lisha entram na cidade, e vemos 2 caras discutindo. Ars se pergunta qual é o problema, e uma mulher diz a ele que é uma briga por um pedido de pedras mágicas. O lojista pediu pedras de magia de fogo, mas o vendedor trouxe pedras de magia de som em vez disso, e como foi tudo verbal, ninguém sabe quem está errado. Ars acha que deveria intervir e consertar, mas ele se preocupa em estragar tudo na frente de Lisha. Charlotte aparece, oferecendo-se para resolver as coisas com força, mas Lisha a ignora. Charlotte acha que ela deveria cuidar da própria vida, mas Lisha diz que é fã, e até Charlotte está sentindo o seu charme. Lisha decide lidar com a situação e pede um favor a Ars se ela for bem sucedida. Vemos os caras trocando socos e Lisha se aproxima deles. Eles se perguntam quem ela é, então ela se apresenta como a noiva de Ars, e eles ficam muito felizes ao ouvir isso, pensando que Ars está crescendo.
Ela se oferece para comprar a Pedra Mágica do Som, dizendo que elas são valiosas na área dela, e revela que lá tem um vulcão, então ela também pode vender a Pedra Mágica da Chama por um bom preço. Mas ela alega que a ideia foi toda do Ars. Os caras ficam super felizes que ele se importa em ajudar. E ele diz para eles escreverem um contrato da próxima vez para evitar essa bagunça. A situação foi resolvida, e o Ars agradece a Alicia pela ajuda. Depois disso, a Alicia fala do favor dela, e o Ars fica se perguntando o que ela quer. Mas ela só pede para ele responder a pergunta dela, querendo saber que tipo de pessoa ele curte. O Ars não acredita que é só isso que ela quer, mas sabe que não pode enganá-la. Então diz que curte gente que fala o que pensa e é autêntica. À noite, o Ars pensa que não conseguiu decifrar as intenções da Alicia, mas quando ele tá se arrumando pra dormir, ele a encontra na cama dele. Ele fica se perguntando se ela tá zoando ele, mas ela menciona que quer ter uma conversa séria com ele. Eles dividem um chá e ele pergunta sobre o que ela quer conversar. Ela revela que tem o dom de ler as emoções das pessoas só de olhar pra elas e menciona como ele desconfiou dela quando se conheceram. Então ela ficou curiosa sobre o porquê. Ele decide contar a verdade, revelando sua habilidade de ver os estados de uma pessoa e como ela tem uma ambição insana, fazendo ele pensar que todos os movimentos dela são calculados. Ele acha que ela não vai acreditar nele, mas ela acha que isso explica as ações dele. Ela admite que é ambiciosa pra caramba, então o Ars fica se perguntando o que ela realmente quer. Ela fala direto que o objetivo dela como mulher é fazer um bom homem se apaixonar perdidamente por ela. E o Ars percebe que o melhor pra ela é casar com alguém com poder. Ele acha que ela tá sem sorte porque a área deles é pequena, mas a Alicia sabe exatamente o que tá passando na cabeça dele. Ela diz que mesmo que o território dele seja pequeno, depois de passar o dia com ele, ela ainda quer ser a esposa dele porque vê um grande potencial nele. O Ars acha que ele só tem gente boa ao redor dele, mas a Alicia acredita que é exatamente por isso que ele será ótimo. Ela aponta como todo mundo o vê como família, e ela acha que essa é a qualidade mais importante para um. Ela fala direto que se apaixonou por ele, mas depois decide encerrar a noite e o Ars fica de queixo caído. Ele começa a surtar porque não respondeu, mas a gente vê a Alicia lá fora se sentindo envergonhada também. Mas ela percebe que é a primeira vez que ela se abre assim com alguém. A gente vê a Alicia indo embora, e ela nota que ele ainda não respondeu à confissão dela. Isso o deixa totalmente apavorado, mas ela diz que pode esperar, porque decidiu que vai casar com ele. Num flashback, a gente descobre que ela odeia o mundo da nobreza porque todo mundo tá lá mentindo e traindo, só tentando garantir suas próprias posições. Ela odeia sua própria habilidade por causa dessa bagunça também. Mas um dia, quando ela viu uma garota se casando, ela percebeu que poderia escapar de todo o esquema e planejamento se encontrasse um homem forte o suficiente. Então ela não tinha planos de se casar na casa do Ars, porque achava que precisava encontrar alguém ainda mais forte. Mas depois de passar um tempo com ele, ela viu o quão gentil e amado ele é, e quis fazer parte do mundo dele. Então ela é grata a Deus por lhe dar poder e está disposta a ajudar o Ars a construir seu novo mundo. A gente vê o Auris escrevendo para ela, avisando que o pai dele tá melhorando e toda a confusão da sucessão tá esfriando, mas ele quer vê-la de novo para poder finalmente abrir o coração e dizer que também quer casar com ela. Bem, parece que ele deu azar porque a condição do Raven despencou, porque a saúde dele tem piorado o ano todo e ele vai bater as botas mais cedo ou mais tarde. Mas o Ars não tá pronto para deixar o pai ir sem retribuir tudo que ele fez por ele. Então ele tá rezando pro Hoven aguentar mais um pouco. Enquanto isso, lá no Castelo Arcantes, o governador tá de boa na sala do trono escura, todo sozinho, sem nenhum guarda à vista. Aí do nada, um cara abre a porta segurando uma faca como se fosse pra valer, o governador tenta fugir. Mas caramba, a majestade real dele pegou um debuff de mobilidade de -10, então ele tropeça e come poeira. É aí que o assassino aproveita a oportunidade para correr até ele e apunhalar o governador pelas costas. Um monte de guardas invade o quarto, tentando cercar o assassino e arrastá-lo para interrogatório. Mas o assassino já conseguiu o que queria, então ele faz um movimento acrobático maluco para pular pela janela e espatifa a cabeça dele no asfalto como um coco rachado, então eles nunca vão descobrir quem tá por trás dessa bagunça. Algum tempo depois, a notícia do assassinato do governador chega aos ouvidos do Raven. Ele convoca uma reunião com o Ars e a equipe dele para decidir o que fazer. Ele se vira para Rosal perguntando o que vai acontecer agora que o governador está debaixo da terra, e a Rosal sabe que a coisa vai ficar feia com uma guerra feia no horizonte. Com o governador fora, a disputa pela sucessão vai explodir em todos os distritos. Eles têm que escolher um lado entre o irmão mais velho Curran e o irmão mais novo Vasmak. Lumiere, o chefão do distrito de Canar, provavelmente vai ficar do lado do Curran, e Lamberg vai seguir o mesmo caminho. O Raven está esperando uma carta de convocação a qualquer momento, então ele diz pro Heights deixar os soldados prontos para rolar assim que for preciso. Ele quer se preparar para a batalha também, mas caramba, ele nem consegue rastejar para fora da cama doente dele agora. Logo a carta de convocação chega, dizendo pro Lambert reunir as forças deles para a guerra que tá chegando. Já que o Raven não pode participar da festa, o Heights sugere que ele e a Charlotte deem um passo à frente como líderes e segurem as pontas no lugar dele. Mas o Ars não tá nem aí.
Ele tá decidido a ser quem vai resolver a parada. Ars, Charlotte e Heights ficam numa falésia e olham pro distrito de Canar, onde eles vão encontrar o Lord Lumière. O Ars não consegue deixar de sentir um certo desconforto sobre que tipo de homem eles vão encontrar. Eles chegam nos portões do castelo, e o Ars se apresenta direto como filho do Raven Luvan, aparecendo porque o Lord Lumière o chamou. O guarda dá uma olhada no convite e parece legítimo, mas ele não acredita que o Ars está ali para representar a Casa Luvent porque ele é só um moleque. Mas aí o guarda reconhece a Charlotte como a famosa Dama das Chamas e o Ritz como o ceifador de Luvent. Isso faz o Ars se perguntar que merda o Ritz deve ter feito no campo de batalha para ganhar um título desses. De qualquer forma, o guarda não duvida mais da identidade do Ars. Então ele os leva para dentro do castelo, onde o Ars é apresentado ao braço direito do Lumière, o Renard de Mina. O Ars diz que é um prazer conhecê-lo, e já que o Ars apareceu, o Minas imagina que o Raven deve estar realmente doente e deseja uma rápida recuperação para ele. O Ars leva um segundo para checar os status do Minas. E caramba, esse cara é acima da média em tudo. O Minas menciona que ouviu falar das conquistas da equipe e oferece direto para eles trabalharem ali em vez disso. Mas a Charlotte e o Heights já juraram lealdade a House Luvent, então eles recusam a oferta do Minas. Ele fica decepcionado, mas entende o compromisso deles. Com as apresentações feitas, o Minas deixa o Ars na sala de reunião onde os outros líderes estão esperando. O Ars se sente um pouco nervoso, mas entra lá e se apresenta com confiança como Ars Luvent, representando o Raven Luvent. Ele senta, mas ainda se sente muito nervoso porque ninguém disse nada ainda. Finalmente, Crow Orslow, que costumava andar com o Raven e brincar com o Ars, quebra o silêncio, diz pro Ars relaxar e até oferece uns biscoitos para ele. Enquanto isso, esse outro cara tá olhando pro Ars com a cara mais feia do mundo. E o Ars não tem a menor ideia do porquê. Assim que o Ars estava prestes a tentar amenizar as coisas com ele, as portas principais se abrem, e entra Lumière Pires, o chefão de Canar. Lumière agradece a todos por terem vindo e se senta. O Ars confere os status dele, e é mais ou menos o que se esperaria do chefão de um distrito. Sua destreza é muito alta, mas nada mais é realmente notável. Mas se você olhar mais de perto, o Minas compensa as habilidades que o Lumière não tem, então sem dúvida, juntos eles podem tomar as melhores decisões para o país. Lumière pede desculpas por tê-los convocado com tão pouco aviso, mas ele queria que eles ouvissem direto da boca dele. O assassinato do governador definitivamente vai desencadear uma guerra massiva e uma luta pelo poder. Lumière está apoiando o irmão mais velho até o fim, e isso não vai mudar, então ele pergunta se alguém tem problema com os planos dele. Crow e Ars não tem nada a acrescentar na reunião. Então Lumière encerra e fala sobre os rumores de que Satis pode usar essa chance para lançar outro ataque contra eles. Ele quer as tropas deles prontas para a ação caso isso aconteça. Agora que a reunião acabou, os outros já estão planejando como manter suas tropas prontas e o Ars está completamente exausto porque nunca esteve tão nervoso na vida. Enquanto ele ainda está jogado na mesa, Lord Lumière o chama, então ele se levanta na hora para pedir desculpas pelo comportamento rude. Lumière diz que não precisa pedir desculpas e que sabe da condição do Raven. Ele está animado por ter o Ars segurando as pontas no lugar dele. Luvent pode ser um negócio pequeno, mas ultimamente o povo deles tem mostrado força além do esperado. Lumière também fica feliz que o Ars é sábio o suficiente para agir como procurador do pai, mesmo tendo só 11 anos. Então ele tem altas esperanças para o futuro da Casa Luvent. O mesmo vale para Charlotte e Heights. Dito isso, Lumière se manda para resolver os próprios problemas. Enquanto ele sai, Ars e os outros percebem que precisam se esforçar muito, então Ars sugere que eles comecem a se preparar da melhor forma possível para a batalha que se aproxima. Mas antes que ele possa sequer começar, ele é chamado de novo, e desta vez é pelo cara que estava olhando para ele com maus olhos mais cedo. O cara diz que é a primeira vez que eles conversam, então ele se apresenta como Hammond Plade. Basicamente, ele é o pai da Alicia, ele pergunta se o Hammond precisa de alguma coisa dele, e o Hammond menciona que a Alicia tem estado muito mal ultimamente, e é porque o Ars não tem mantido contato. Ele quer saber se o Ars tem respondido as cartas da Alicia em dia. E o Ars tenta explicar que tem tentado, mas com o pai dele ficando mais doente e o governador sendo executado, ele não teve muito tempo para terminar a última carta. Ele pede desculpas e promete escrever uma carta para ela assim que voltar para casa. Hammond admite que Alicia geralmente se isola e age de forma egocêntrica, mas ultimamente ela tem se aberto mais e demonstrado seus sentimentos. E ele acha que é por causa do nosso, então fica claro que ela tem sentimentos fortes por ele. Alicia sempre foi uma boa menina, obediente e tudo mais, mas ele deu isso como certo e se concentrou em assuntos militares e de estado em vez de passar tempo com ela. Então ele sabe que ela deve ter se sentido muito solitária, especialmente com todos aqueles nobres duvidosos ao redor dela. Ele realmente quer que ela encontre a felicidade e é por isso que concordou com o noivado. Então ele pede pro Ars cuidar muito bem da Alicia, e o Ars promete fazer tudo o que puder para fazê-la feliz. Quando o Ars chega em casa, ele conta tudo o que o Lumière disse na reunião pro Raven, e é exatamente como ele previu, mas o Raven tem umas palavras pro Ars sobre ele ter ido lá sem avisar.
E as palavras são que ele tem muito orgulho dele. Depois disso, o Ars se dedica a escrever uma carta de resposta para Lisha e pede desculpas por demorar tanto para responder. Ele conta sobre toda a merda recente que aconteceu e como ele conheceu o pai dela, mas com uma guerra no horizonte, ele tem que dar tudo de si para vencer e proteger a Lisha, assim como prometeu ao Hammond. Mais tarde naquele dia, a gente vê o Ars treinando com o Hitz na arte da espada, mas ele leva uma queda bem forte. O Hitz sugere que ele dê uma pausa porque eles estão nisso o dia todo, mas o Ars insiste que o mundo ao redor dele tá ficando mais forte. Mas ele sente que não progrediu em anos. Ele liderou uma tropa numa batalha de treino mais cedo, e para ser sincero, foi um desastre total. Ele leu sobre guerra, mas ele não tem nenhuma experiência real com isso, e quando os soldados de verdade avançavam contra ele, ele sempre vacilava. Ele sabe que terá Heights e Charlotte ao lado dele, mas se ele não conseguir se defender no campo de batalha, ele só vai arrastar todo mundo para baixo. Mas no meio da autocomiseração do Ars, Rosal corre até ele e diz que Set enviou forças para Kalmari. Lomari quer que eles vão para o campo de batalha imediatamente para interceptá-los no território de Kalmar Skral. Eles têm alguma margem de manobra em como lidar com a invasão de Sats, mas se não resolverem isso agora, vai ser problema do Lamberg em breve. Lamberg vai ser o próximo alvo de Sats se eles conseguirem invadir Kalmari. O Raven ainda não está em condições de lutar, então isso significa que o Ars tem que se virar e ir para o campo de batalha em vez disso. E caramba, ele tá apavorado com a ideia. Ele tenta se acalmar e dá a ordem para as tropas rolarem sob o comando dele. Enquanto ele sai, o Heights tenta tranquilizá-lo dizendo que tudo vai ficar bem, porque ele tem a Charlotte e o Heights nas costas. Alguns minutos depois, o Ars se dirige às tropas e diz que está liderando-as para a batalha para proteger o distrito de Kalmar. Mas no meio do discurso dele, o Raven interrompe e diz pro Ars que ele não pode deixá-lo ir pra guerra ainda. Ele ainda é muito verde. Então o Raven diz que vai assumir o comando e liderar as tropas em vez disso. Ars aponta que Raven ainda está muito doente para ir à guerra, mas Raven se arrependeria de deixar Ars morrer no campo de batalha, mais do que morrer ele mesmo pela causa do distrito de Kalmir. Ars tenta explicar que com Ritz e Charlotte ao seu lado, ele tem certeza de que voltarão vitoriosos, mas a vitória não é o problema aqui. Raven diz que Ars não tem cara de guerreiro, e para provar isso, ele ordena que um dos soldados traga o sujeito que eles têm trancado na masmorra. Quando o trazem, Ars pergunta quem é o cara. Então Raven explica que o nome dele é Baramorda, e que ele cometeu todos os crimes imagináveis sem um pingo de remorso. Ele deveria ter sido executado há um tempo, mas a doença de Raven atrasou. Agora ele quer realizar a execução ali mesmo e diz a Ars para assistir. Se Ars conseguir assistir esse cara ser morto sem perder a calma, então Raven o reconhecerá como homem e o deixará liderar as tropas para a batalha. Mesmo prestes a morrer, Barra Morta continua falando sobre o quanto gostava de matar crianças pequenas como Ars. Mas, embora seja um completo canalha, quando o machado cai em seu pescoço e sua cabeça é decepada, os olhos de Ars ficam vazios porque ele não aguenta o que acabou de ver. A visão da cabeça decepada e do sangue derruba Ars de joelhos, mas Raven lhe diz que não há nada a envergonhar. Todo mundo reage assim na primeira vez que vê a morte, mas agora, se uma morte desestabiliza Ars, não há como ele aguentar um campo de batalha onde a morte acontece o tempo todo. Raven ordena que as tropas avancem, junto com Heights, Charlotte e Rosal, deixando Ars ali para pensar em quão ingênuo ele foi ao pensar que estava pronto para a guerra. Na fronteira do conflito, observamos Raven e a equipe de Ars entrarem em batalha. Ritz e Raven segurando a linha de frente, enquanto Rosal dá as ordens, ajustando a formação do exército. Charlotte faz o seu e solta uma bola de fogo massiva, explodindo uma parede. A doença de Raven está cobrando seu preço, pois ele tosse sangue, mas ainda luta com coragem insana. O inimigo supera o exército Canar em 50%, mas graças a Raven liderando as forças de Luvent, eles conseguiram tomar a fortaleza que queriam. A batalha se arrasta por mais de um mês, e Raven retorna 4 dias após o 12º aniversário de Ars, mas ele está em péssimas condições. Os irmãos de Ars estão com medo de que ele morra, então Ars vai conversar com sua equipe. Ele diz a Ritz que se machucou durante o treinamento e pergunta sobre seu pai. Ritz explica como Raven lutou como um herói, mas sua saúde já fraca piorou ainda mais depois que a luta acabou. Ars se culpa por não ser forte o suficiente para tomar o lugar de Raven, mas os outros o lembram que Raven já estava doente. Ars pede para ser informado se a condição de Raven mudar. Então ele vai treinar mais um pouco. Ritz menciona que está ficando tarde, mas Ars não se importa. Todos estão preocupados com o nosso porque ouviram que ele está se esforçando ao máximo em seu treinamento diário. Nesse momento, a equipe fica chocada quando Lisha aparece à porta deles. Ela está muito preocupada com o nosso porque notou uma mudança nas cartas que ele tem enviado ultimamente. Suas palavras costumavam ser doces e calorosas, mas agora ele parece distante. Ela se pergunta se algo está errado. Então Ritz pede para ela não se ofender quando ele disser que Ars tem seus motivos. Lisha fica chateada e explica que não está ofendida. Ela está apenas preocupada. Ela está desesperada para saber o que está errado, então todos concordam em contar a ela. Eles contam sobre a execução e como Ars se sente culpado por piorar a condição de Raven. Lisha se culpa por não ter ajudado Ars mais cedo quando ele precisou. Então ela implora para que lhe digam onde ele está. Lisha toda animada para ver Ars,
mas ele está no meio de um treinamento pesado. Depois que ele desmaia no chão, Ars é informado que ele não pode mais aguentar fisicamente, mas Ars não aceita e aponta que seu pai lutou em uma batalha real, em uma condição ainda pior. Ars quer desesperadamente proteger a todos como seu velho, então ele continua treinando. A equipe fica surpresa quando Lisha decide não falar com ele, então ela explica que agora não é a hora certa. Nesse momento, eles ouvem que Raven recuperou a consciência. Rosal quer compartilhar a boa notícia com Ars, mas acontece que Raven quer falar com os três primeiro. Raven fala com eles casualmente, e Charlotte está se perguntando quem é esse cara. Raven explica que não está falando com eles como seu senhor agora, ele só quer saber se eles estão felizes com suas vidas na casa. Acontece que é como o paraíso para eles, e Raven fica feliz em ouvir isso. Mas então ele dá uma má notícia. Ele explica que seu tempo neste mundo está quase acabando, então ele quer lhes dizer algo. Ele não esperava muito quando Ars os trouxe pela primeira vez, mas eles se tornaram pilares cruciais em seu domínio. Raven fica feliz por tê-los conhecido e se orgulha de tudo o que eles conquistaram. Eles ficam sem palavras, e Raven revela que tem um favor a pedir. Ars ainda não está pronto para batalhas, e torná-lo senhor agora seria cruel demais. Agora à beira da morte, Raven percebe o quanto deixou inacabado. Ele gostaria de ter levado Ars para o campo de batalha mais cedo, para que pudesse ter mostrado a ele as duras realidades do mundo, enquanto ainda estivesse lá para protegê-lo. Mas é tarde demais para isso, então Raven pede aos três que apoiem Ars. Ele não está pedindo como um senhor de um domínio, Raven está pedindo como um pai. Ele declara o orgulho que tem de chamar Ars de seu filho, e implora que lhe concedam este desejo. Rosal dá crédito a Ars por consertar seu próprio relacionamento com seu pai, e ele jura que fará o que for preciso para ajudar Ars. Charlotte explica como Ars deu propósito à sua vida, e ela não pode servir a mais ninguém. Reed sente o mesmo, jurando lutar por Ars, mesmo que isso signifique morrer. Todos concordam em dar apoio a Ars, e eles agradecem a Raven por tê-los deixado entrar em sua casa. Reed tem uma coisa para perguntar a Raven, e Raven concorda, então Reed diz a Lisha que Raven quer falar com ela. Lisha pede desculpas por se encontrarem nessas circunstâncias complicadas, mas ela fica chocada quando descobre que eles já se conheceram antes. Raven pensou que ela era apenas uma garota excessivamente cuidadosa quando a viu pela primeira vez. Mas logo ele percebeu que ela tinha um bom coração. Raven queria alguém como ela ao lado de Ars, então ele pediu para ela ser noiva de Ars. Raven teme que ela possa ficar chateada com as falhas de Ars, mas isso é a última coisa em sua mente. Ela admite que a bondade de Ars pode torná-lo vulnerável, mas ela sabe que ele está se esforçando ao máximo para superar isso, para ser mais como Raven. Raven fica feliz em ouvi-la falar assim, porque é claro que ela se apaixonou por Ars. Lisha confessa orgulhosamente que ama Ars com todo o seu coração, e Raven a agradece. Lisha sai da sala enquanto Raven pede para ver Ars em seguida, e ela agradece a Heights por ajudá-la a conhecer Raven. Quando Rhates está sozinho, sua mente é inundada com todas as memórias que ele teve com Raven, e ele desaba chorando. Mais tarde, Ars todo animado vai ver seu pai, e ele fica aliviado ao saber que ele está se sentindo melhor. Ars revela que fez muitas pesquisas sobre a doença de Raven, e existem alguns remédios que ele quer tentar. Ars tenta falar sobre um médico que poderia ajudar, mas Raven o interrompe. Raven se lembra de ter a idade de Ars quando fugiu de casa e foi para a cidade. Por causa do tirano que governava sua aldeia, o governador de missão estava visitando a cidade, e o que Raven mais se lembra é o quão impressionante ele parecia. Raven ficou muito impressionado com ele, e ele queria ser como ele, alguém que pudesse ser um governador e liderar um monte de soldados. Raven aprendeu a manejar a espada sozinho e se tornou um soldado. Ele lutou com todo o seu coração e foi reconhecido por suas ações. Antes que percebesse, ele foi nomeado por Lumière e acabou tendo seu próprio território. Ele preza por todos que vivem em Lamber e dedicou sua vida a protegê-los. Ars fica preocupado quando Raven começa a tossir, e Raven revela que sabe que Ars se culpa por sua condição. Raven o assegura que não é culpa dele, porque ele escolheu essa vida. Raven tem um favor a pedir a Ars, então ele lhe diz para proteger o povo de Lamberg. Ars começa a desmoronar, mas ele se contém e declara que fará o pedido de seu velho. Raven pode ver a determinação nos olhos de Ars, então ele percebe que ser seu filho deve ter sido um peso. Ars rejeita essa ideia e diz orgulhosamente que tem orgulho de ser filho de Raven. Raven alivia o clima perguntando como as coisas estão com Lisha, e os dois relembram o passado, acabam conversando a noite toda, e até o resto da família se junta. Infelizmente, no dia seguinte, Raven se foi. Naquela noite, Ars faz seus irmãos se despedirem de seu pai enquanto ele é enterrado. Ars começa a derramar algumas lágrimas e faz um discurso sobre o quão incrível seu pai foi. Ele informa a todos que Raven o encarregou de cuidar de todos em Lamberg. Ars admite que não é tão forte quanto seu pai, mas jura cuidar de todos eles mais do que qualquer um e promete protegê-los. Ele pede o apoio deles e todos se unem a ele, dizendo que fariam qualquer coisa por ele. Nesse momento, Charlotte se lembra de uma vez em que tentou se esforçar demais no campo de batalha.
Mas Raven lhe disse para guardar esse esforço desesperado para quando fosse a vez deles no campo de batalha, então ela prometeu fazer exatamente isso. Rosal se lembra de uma vez em que ficou acordado até tarde estudando e disse a Raven que queria aprender o máximo que pudesse para poder ajudar Ars. Raven lembrou que ele tinha tempo de sobra para crescer, então ele poderia ir devagar e crescer junto com Ars. Lisha se sente um pouco triste com sua própria memória, mas fica feliz em ver o quão próximos todos estão neste momento. Ars agradece a todos por estarem ao seu lado e pede ao pai que os observe. Ars se recompõe e se vira para todos, proclamando que a partir de hoje ele é o chefe da Casa Louvente. Todos se curvam a ele e ele declara que a lenda da Casa Louvente começa agora. Enquanto isso, uma mulher misteriosa ouve alguns caras falando sobre um assassinato e ela pede que eles contem os detalhes. 3 meses depois, Ars diz ao seu velho que todos o têm apoiado, ajudando-o a se acostumar com seus deveres de senhor. Ars sabe que nunca poderá igualar seu pai, mas promete dar o seu melhor do seu próprio jeito. Os Lords se reúnem para prestar homenagem a Raven e anunciam que Ars assumiu como chefe da Casa Louvent. Ars promete se esforçar e cumprir seu papel da melhor maneira possível, e os outros Lords ficam impressionados com a confiança em seus olhos. Ars agora está no mesmo nível deles, e ele fica animado quando eles dizem que esperam grandes coisas dele. As coisas estão ficando sérias com a guerra entre os irmãos começando, então Minas informa a todos sobre a situação. O irmão mais novo tem mais tropas e recursos do que eles, e ele está controlando a capital da província de Missão. O irmão mais velho controla a cidade comercial de Sampler, o que lhes dá uma vantagem econômica. Então, no geral, o poder está bastante equilibrado entre as duas cidades rivais. Isso significa que os distritos circundantes desempenharão um papel importante. E o Lord Kuran tem se esforçado para garanti-los. Mas aqui está o problema. Há um domínio que não está cooperando. Chama-se Perina, e está bem no meio de uma importante rota de suprimentos que eles precisam para a linha de frente. Eles esperavam evitar lutas desnecessárias, mas essa rota é crucial, então eles têm que tomar Perina. E bem quando todos estão pensando em seu próximo movimento, Ars joga uma bomba neles. Ele pergunta se eles podem deixá-lo tentar algo primeiro. Uma retrospectiva mostra que Rosal ficou desconfiado da maneira como o exército inimigo estava se movendo, e Heights o apoiou, mas eles não têm certeza do que estava errado exatamente. Eles sabem que seria burrice atacar sem saber o que está acontecendo, então decidiram coletar informações primeiro. Reed sugere entrar em contato com esse grupo de mercenários chamado Shadow. Eles são profissionais em coletar informações, e dizem que são muito bons nisso. Todos concordam, então Rosal diz a Ars para apresentar isso na próxima reunião. Agora Ars explica aos Lords, dizendo o quão estranho é que o inimigo não está recuando, apesar de estar cercado por inimigos. Ars faz algumas argumentações, e eles lhe dão luz verde para investigar a situação. Mais tarde, nossa equipe aparece para verificar os órfãos que Charlotte criou. Ars construiu um orfanato e fez questão de que as crianças de Charlotte fossem aceitas. Mas isso não é tudo. Ele pediu às pessoas responsáveis para acolherem quaisquer crianças órfãs que pudessem encontrar também. Charlotte alcança as crianças, e elas contam todos os seus planos futuros para ela. Uma quer se juntar ao exército de Lumière e outra quer ser fazendeira. Eles agradecem a Ars por mudar suas vidas, mas ele aponta que Charlotte também desempenha um papel importante, pois ela envia a maior parte de seu salário para eles. As crianças também a agradecem e prometem dar o seu melhor. A Charlotte pensou em levá-los todos para Lamberg, mas agora ela percebe que é melhor eles ficarem aqui. Viver numa cidade grande abre um monte de oportunidades e as crianças precisam experimentar todo tipo de coisa. E bem na hora que a nossa tá de queixo caído, a Lisha aparece do nada e explica que veio com o pai dela. Ela correu para achar o Ars assim que soube que ele estava lá. O Ars é pego de surpresa, porque ele não está preparado mentalmente para encarar ela, agora. A Lisha fica maravilhada com o orfanato e percebe como a felicidade parece seguir o Ars aonde quer que ele vá. Uma das criancinhas órfãs se empolga e suja o vestido da Alicia, então o Ars promete comprar um novo pra ela. Mas a Alicia tá de boa com isso e entra na brincadeira das crianças. O mordomo dela não fica muito feliz, mas o Ars a respeita por isso. Mais tarde naquela noite, o Ars revela que o Hitz vai arranjar pra ele um grupo de mercenários chamado Shadow. Se eles concordarem em encontrá-lo, ele vai negociar um trabalho com eles. A Lisha quer ir junto, mas o Ars avisa que pode ser perigoso. A Lisha ignora, dizendo que o Ars terá reforços e confia que o Reeds os manterá seguros. O Ars cede e diz que vai buscá-la se os mercenários concordarem em se encontrar, mas o Ars fica chocado quando a Lisha revela que vai ficar com eles. Ela faz o Ars se sentir culpado para deixá-la ficar, então ele vai preparar um quarto para ela. Essa garota maluca até sugere dividir um quarto, mas o Ars nega isso rapidinho. A Charlotte entra e explica que o Ars vai ficar no quarto dela. E bem quando as coisas não podiam ficar mais estranhas, o Reeds aparece para testemunhar todo esse momento. A Charlotte diz pro Rosal que ele tá com eles, então o Reeds pede desculpas pro seu amiguinho e some. Na manhã seguinte, os caras estão mortos de sono porque a Charlotte ficou batendo e jogando a noite toda, mantendo eles acordados. O Reeds aparece para contar que recebeu uma mensagem da Shadow, e eles deram um adeus aos órfãos. As crianças mencionam que podem não estar por perto da próxima vez que visitarem porque terão realizado seus sonhos. Nossa turma eventualmente vai embora. E o Ars percebe que a Charlotte está de bom humor. O Reeds explica que contatou a Shadow através da sua antiga equipe de mercenários. Gangues de mercenários passavam trabalhos umas para as outras porque todas tinham especialidades diferentes. A equipe do Reeds fazia batalhas de linha de frente,
mas a Shadow é focada em operações secretas, inteligência, espionagem e às vezes até assassinato. O Aurys fica chocado quando ouve isso, e percebe o quão assustadora a Shadow é. Nesse momento, o Hitz revela que está preocupado com algo. Ele ouviu o antigo líder da Shadow renunciar e ser substituído por sangue novo. Esse novo líder ele é super competente, e agora a Shadow está mais capaz do que nunca. O Aurys não vê isso como um grande problema. Então o Hitz continua dizendo que esse líder só aceita trabalhos que lhe interessam, o Aurys acha que eles só precisam pagar. Mas esse não é o problema. O problema é que eles não sabem que tipo de trabalhos esse líder gosta. O Lorde Lumiere está contando com eles. Então o Ars está decidido a convencer os mercenários a aceitar o trabalho. Eles vão até o bar para encontrar os mercenários, mas dizem que está lotado e que eles precisam ir embora. A mente do Ars fica chocada quando o Reed diz a frase secreta, e de repente eles são permitidos a entrar. Todo mundo está olhando para eles, então a Charlotte pergunta se ela pode assá-los com um feitiço de fogo. Eles a impedem, então se contentam em fazer seus pedidos. O Ars percebe que o grupo de mercenários é focado em coletar informações, então o líder deles pode estar observando-os agora mesmo. O Ars tenta usar seu poder para encontrar o líder, mas os outros o lembram de focar nos pedidos. Nesse momento, a expressão de terror aparece no rosto do Ars, quando ele usa sua habilidade na garçonete. O Ars não quer estragar seu disfarce, então ele mantém a calma, faz o pedido e vai para o banheiro. Assim que ele está sozinho, o medo toma conta e ele começa a tremer, pensando que deve haver algo errado com sua habilidade de avaliação. Só para verificar, ele a usa no Reeds, e funciona perfeitamente. Mas caramba, ele está aterrorizado porque a garçonete tem um poder de 92 e uma engenhosidade de 90. Essas estatísticas estão fora de série, mas o que é ainda mais louco é que a garçonete é na verdade um cara de 22 anos. Do nada, o cara saca uma faca e exige saber como o Hitz descobriu que ele é o líder da Shadow. O Hitz fica em silêncio, mas felizmente o Hitz entra em ação para salvar o dia. O Hitz está furioso e se pergunta se esse cara sabe com quem ele está mexendo. O cara está curioso como o Hitz sabia para aparecer e até o Ars não consegue entender. Alicia entra em cena e aponta que depois da forma como o Ars foi tratado, o líder faria melhor em aceitar o trabalho dele. O cara fica todo desafiador, perguntando o que eles fariam se ele recusasse. Ele não quer que ninguém saiba sua identidade. Então ele está pensando em usar todos os seus truques para eliminar o Ars e fugir. Mas Alicia o cala rapidinho, avisando que com o Hitz lá, escapar com vida não vai ser fácil. O Ars está em choque ao perceber que eles estão negociando sem ele. O cara ainda considera dizer não. Então Alicia deixa claro que ela não esquece. Ele mencionou eliminar o Ars antes, então Alicia declara diretamente que se ele fizesse isso, ela o perseguiria até o fim da Terra e o acabaria. O Ars nunca teve tanto medo dela, e o líder ri e pede desculpas por ser rude. Ele ainda está curioso como o Ars descobriu que ele era o líder quando achava que seu disfarce era impecável. O Ars simplesmente revela que tem uma habilidade de avaliação que lhe permite ver as habilidades dos outros. O cara acha difícil de acreditar, mas fica chocado quando o Aurys o chama de Mazak. O Aurys fica atordoado quando o líder admite que deixou esse nome para trás há muito tempo, e agora se chama Fam. O fato de o Aurys saber seu nome original é prova suficiente para o líder de que o Aurys não está mentindo sobre sua habilidade. O Fam está disposto a aceitar o trabalho, mas ele reza para não ter que testemunhar a Alicia perdendo a cabeça de novo. O Ars aponta que o Fam nem sabe o que o trabalho envolve, mas o Fam explica que já sabe tudo o que precisa. Ele tem um olho aguçado para julgar o caráter de alguém com base nas pessoas com quem ele anda. No caso do Ars, ele tem o Badass Ritz ao seu lado, e a Alicia é intimidante além da sua idade. E ela também tem muito respeito pelo Ars. O Fam compara aceitar o trabalho com o Ars a apostar num vencedor garantido. Alicia explica dizendo que ela viu a expressão no rosto do Ars quando ele examinou a suposta garçonete deles. Ela imaginou que ele deve ter percebido que era o líder, então o Hitz decidiu segui-lo. O Ars expressa gratidão por ter salvado sua vida, e ele não pode deixar de pensar em como Alicia é confiável. O Ars detalha o trabalho e o Fam cobra apenas uma moeda de ouro, já que é a primeira vez que trabalham juntos. O Ars fica pego de surpresa quando ouve que o Fam levará apenas 5 dias para coletar as informações. O Fam o lembra que essa é a especialidade dele, então o Ars mal pode esperar para ver o que ele tem na manga. Mergulhando no passado, vamos ver o que aconteceu quando nossa turma se reencontrou com os outros, e o Ars contou sobre o encontro deles com o líder da Shadow. A Charlotte fica animada ao saber que ele aceitou e expressa o desejo de conhecer o líder um dia. Nesse momento, o Fam aparece como a garçonete deles e oferece a Charlotte panquecas de cortesia. O Ars fica impressionado com a presença do Fam porque ele nunca teria adivinhado que ele era o chefão da Shadow se não tivesse visto aquelas estatísticas. Avançando 5 dias, e o Aurys se encontra com o Fam que está sozinho porque o resto da equipe Shadow está em missão. O Aurys fica pasmo quando descobre que o Fam cuidou de sua investigação sozinho, e ele percebe que as habilidades insanas do Fam são o que o tornam o líder da Shadow. O Ars fica feliz em saber que a missão foi um sucesso total. Mas ele não pode deixar de se perguntar como o Fam conseguiu fazer isso tão rápido. Infelizmente, isso é um segredo comercial. Mas o Fam tem muito a revelar. Acontece que a razão pela qual o Distrito Perina não está apoiando o Kuran é porque eles fazem parte de algum pacto. O Fam tem em mãos um documento com as assinaturas de todas as pessoas nobres que se aliaram ao Lord Vasmark.
Do nada, o Heights perde o controle quando reconhece uma das assinaturas, e é um selo do Distrito Maza, que tem uma população considerável e um dos maiores exércitos do continente. Eles seriam um grande aliado poderoso para qualquer lado que escolhessem. Felizmente, o Distrito Maza está apoiando o Lord Kuran, assim como nossa turma, mas o fato de o selo deles estar neste documento prometendo apoio a Vazmark significa que o Distrito Maza os traiu diretamente. Agora, aqui está o problema. Se eles invadirem Perina, Maza provavelmente os atacará pelas costas. O fã acha que Perina sabia disso e percebeu que se aliar a Kurin era um movimento perdedor, e é por isso que eles não estão colaborando. O Reeds quer que o fã revele como ele conseguiu aquele documento legítimo para verificar sua autenticidade. Mas o fã não compartilha seus métodos com ninguém, nem mesmo com seus amigos mais confiáveis. Tudo o que ele deixa transparecer é que ele o conseguiu de onde o chefão mora. O Reeds pede desculpas por duvidar dele, o fã terminou o trabalho, então ele entrega o documento. E o Ars não pode deixar de pensar o quão legal ele é. O Ars se prepara para pagá-lo, mas o fã diz que não é necessário, porque ele tratou o Ars mal antes. O fã quer que o Ars considere isso um pedido de desculpas e um investimento em seu futuro. Então o Ars promete pagá-lo extra pelo próximo trabalho. O Ars e o Reeds saem para informar o Lord Lumiere sobre a traição de Maza. O Lumiere fica completamente chocado com a notícia e sabe que não será fácil conseguir Perina do lado deles. Ele faz Minas exibir o documento para os outros lords e o Lumiere dá muitos créditos ao Ars por salvá-los de um erro colossal. O Lumiere decide que precisa conversar com o Kuran e ele quer que o Ars vá com ele. Mas espere, o Minas solta uma bomba e ele percebeu algo muito sombrio sobre o pacto. A assinatura e o selo do Distrito Maza não são legítimos. Ele os compara com um negócio real. E há uma diferença clara. Todos os outros estão corretos, mas o selo e a assinatura do Distrito Maza no pacto parecem forjados pra caramba. Purina foi completamente enganada a acreditar que Maza os traiu. E essa é a única razão pela qual eles se aliaram a Vazmark. O Mina tem olhos afiados como uma lâmina, então o Lumiere garante por ele, dizendo que eles podem confiar no que ele está dizendo. O Auris fica chocado com as habilidades incríveis do Mina. Sua habilidade de avaliação permite que ele veja estatísticas, mas não revela o talento especial de uma pessoa. O Auris não consegue entender por que eles empurraram essa mentira com tanta força. Sabendo que seria descoberta eventualmente, a turma acha que tudo foi para ganhar tempo. Se eles lançassem um ataque a Perina, teriam saído por cima, mas teria levado um tempo, já que Perina lutaria de volta. As pessoas por trás da mentira só se importam em ter Perina do lado deles por enquanto. Perina é descartável para eles, o que significa que o verdadeiro objetivo deles deve ser as pedras de magia de explosão. Essas pedras são incrivelmente valiosas e só encontradas em Perina e em outros 3 distritos. Quando refinadas, as pedras de magia de explosão desbloqueiam magia incrível e poderiam até produzir armas super poderosas. Vazmark deve estar atrás dessas pedras, e é um choque quando Rosal solta a bomba da verdade. Atacar Perina não é uma opção. Se eles forem um contra o outro e se desgastarem, estarão caindo direto nas mãos de Vazmark. Sua única jogada é contar a Perina e conquistá-los. O problema é que todos os mensageiros que eles enviaram foram rejeitados diretamente. Mais tarde, vemos o Ars se encontrando com o próprio chefão de Parana. Surpreendentemente, o Ars lhe diz que sabe sobre o pacto e declara que Lamberg quer se aliar a Vazmark. O Ars finge que não está ciente da assinatura forjada de Maza e solta a bomba de que Lumiere quer mudar de lado também. O Big Boss fica feliz em ver que Lamberg está sob um líder competente e ele está disposto a conversar com o próprio Vazmark. Ele está super confiante de que Lamberg será bem-vindo do lado deles. Mas espere, o Ars ainda não terminou. Ele tem algumas perguntas a fazer. O chefe confirma que o pacto é legítimo, dizendo que Vazmark o entregou pessoalmente. O Ars aponta que o chefe de Moz tem apoiado muito o Kuran. Então, por que a traição repentina? O Big Boss diz que traição é normal em tempos de guerra, mas o Ars continua insistindo. Por que Maza se aliaria a Vazmark quando isso os deixaria cercados? Todas essas perguntas fazem o chefe perceber que todo esse encontro foi uma farsa completa. Ele perde o controle e exige que prendam o Ars, mas então o Reeds aparece, revelando-se para proteger o Ars. O Ars explica que eles não estão lá para lutar, então o chefão exige saber por que ele veio. E é aí que o Ars choca a todos ao soltar a bomba de que trouxe o chefe de Maza para se explicar. Hora do flashback. Acontece que tudo foi ideia do Rosal. Eles mostraram o documento ao chefe de Maza, e ele ficou chocado porque nunca assinou aquele maldito pacto. O Ars pediu a ele para escrever uma carta para ele levar ao chefe de Perina, mas esse cara ficou furioso. Ele está irritado porque alguém forjou o selo de Maza, e ele declara que vai visitar o chefe de Perrinha e contar a verdade ele mesmo. E é exatamente isso que ele faz. Ele declara que está do lado do Lord Kuran desde o início e continuará servindo-o até o amargo fim, com essa informação em mãos. A questão é se Parmina ainda vai se aliar a Vazmark. Peronas Redman quer se dar bem com Kuran agora que sabe a verdade. Mas ele se pergunta se Kuran vai aceitá-los de volta de verdade. Mossos Redman não tem certeza, mas ele sabe que seu distrito tem uma população enorme para proteger. Ele sabe que o chefe de Parina sente o mesmo por seu povo. O problema é que o chefe de Parina foi enganado tão facilmente e nunca se deu ao trabalho de verificar a legitimidade do bando. Ars fica totalmente chocado com as vibes de chefão do chefe de Maza e percebe que precisa subir de nível para igualá-lo.
O chefe elogia Ars por esclarecer a situação e deixa a decisão de aceitação de Perina para ele. Ars sabe que o cara foi facilmente enganado, mas ele não quer cortá-lo por um. Ele sabe que pode estar agindo de forma ingênua, mas está feliz por terem resolvido as coisas sem brigar. Auri se adianta e declara que podem ser aliados, e o chefe de Perina promete dar o seu melhor. Não há mais nada a falar, então Auris agradece ao chefe de Masa por ter aparecido. O chefe retribui o carinho e aprecia que Ars tenha percebido o plano do inimigo e resolvido pacificamente. Ele está animado para ver que o Distrito Kenar adicionou um líder sólido à sua equipe. Mais tarde, Ars explica tudo para o pai. Entre todas as boas notícias, Ars descobre que Vasmar conseguiu roubar um monte de pedras de magia de explosão do Distrito Perina. Ritz e Rosal aparecem e Ars os elogia por ajudá-lo a resolver as coisas sem que ninguém se machucasse. Ritz sente algo na mente de Ars, mas Ars apenas diz que sabe o que precisa fazer. O único problema é que não vai ser fácil. Os chefes que ele acabou de conhecer estavam desesperados para proteger seu povo, e Ars quer se tornar um senhor forte como eles. Mas sem sua equipe, Ars se sente completamente impotente nessa situação. Ritz o tranquiliza, dizendo que tem suas costas e que sempre estará ao seu lado. Tudo o que Ars precisa fazer é seguir sua intuição e fazer o que ele acha certo. Nesse momento, alguém aparece e diz que Lord Lumiere está em Ravensgrave. Lumiere pede desculpas por demorar tanto para visitar e diz que Lord Curran quer conhecer Ars. Ars fica chocado porque ele é apenas um líder territorial de pequeno porte, e Curran é um figurão. Ars se sente indigno, mas Lumiere explica que contou a Curran sobre o drama recente, e Curran está interessado em Ars. Ars aceita tal oferta e planeja se preparar para quando esse dia chegar. Mas ele fica totalmente pego de surpresa quando Lumiere revela que eles estão indo encontrar Lord Curran agora mesmo. Ars acha que é muito repentino, mas sua equipe o anima, e aponta que é uma chance de ouro para ele subir de nível no jogo. Eles dão um pouco de confiança a Ars, então ele declara que está pronto para ir. De volta à mansão, Charlotte estava ocupada escolhendo sua roupa incrível para a festa que Ars havia planejado, quando essa empregada teve que vir e dar a bomba de que todos já tinham ido encontrar Curran sem ela. Na viagem de carruagem para encontrar Curran, Rosal pergunta a Heights se foi realmente legal deixar Charlotte para trás assim. Mas Heights justifica, dizendo que precisam de alguém para defender Lamberg enquanto eles estiverem fora. E além disso, Charlotte com certeza os perdoará se eles trouxerem um presente para ela. Neste momento, Ritz está mais preocupado com Ars, que tem trabalhado sem parar desde que pegaram a estrada. Ars afirma que está bem, mas ele não esperava encontrar Curran com tão pouco aviso. Esse cara pode se tornar o próximo grande governador, então é de explodir a cabeça de Ars porque ele gostaria de conhecer um senhor de cidade pequena como ele. Só para ele ficar por dentro, Ars pergunta a Rosal qual é o lance da festa para a qual ele foi convidado. Rosal explica que Curran convocou um monte de gente rica de todos os lugares. Parece que ele está tentando aumentar o moral entre seus apoiadores, esfregando-se com eles pessoalmente. Ouvindo que haverá um monte de nobres importantes passando, Ars começa a se sentir ainda pior sobre tudo isso. Mas é tarde demais para desistir agora porque eles já chegaram. Ars e a equipe espiam pela janela e ficam chocados com o quão incrível a cidade comercial parece. Ars percebe que ele tem que trabalhar duro se quiser tornar Lamberg tão bonito quanto isso. Reed sugere que o banquete de hoje à noite pode ser a chance perfeita para Ars se destacar entre a alta sociedade. Ars concorda em dar o seu melhor para esse objetivo. Ao chegarem ao castelo, todos os convidados começam a encher o salão, e Ars percebe que todos os olhos estão nele por algum motivo. Nenhum deles reconhece Ars, então eles acham muito estranho um garoto estar andando sozinho. Ars começa a ficar inseguro com isso, mas então ele avista um rosto familiar do outro lado do salão, é Lumiere, que está sendo tratado como realeza pelos outros nobres. Lumiere avista Ars e diz para ele se juntar a eles, já que ele também é um lorde. Ars caminha, e Lumiere o apresenta aos outros lordes como o novo lorde de Lamberg. Um momento depois, trombetas soam para que todos saibam que Curran está na área, então as cabeças começam a se curvar em antecipação à sua chegada. Curran aparece e lhes dá ordem para levantar a cabeça, e quando Ars finalmente conhece o homem em pessoa, a primeira coisa que ele faz é verificar suas estatísticas. Sem surpresa, Karin tem estatísticas incríveis que gritam material de líder, então Ars entende por que Lumiere e a equipe o seguem. Mas se Karin já é tão incrível, Ars não pode deixar de se perguntar como Vasmark deve ser no próximo nível, porque o boato tem dito que ele é ainda mais durão que Curran. Curran se adianta e mostra carinho a todos na festa por terem aparecido. Ele os reuniu para dar a eles a notícia sobre a grave crise que está acontecendo em Mission City após a morte do pai de Curran. Vasmark está tentando iniciar uma guerra com Curran, alegando que tem o direito de suceder o velho, mesmo que Curran seja o herdeiro legítimo. Infelizmente, o Império Summerforth não está nem aí para esse drama, então eles estão fora disso. Curran sabe que o Império está corrompido há séculos, então ele quer derrubá-lo e reconstruí-lo do zero. Ele jura vencer essa guerra e unir todas as regiões de Mission, tornando-a uma nação inteiramente nova. Ele quer que Mission se mantenha independente, mas ele sabe muito bem que não será um passeio no parque. Mas com o apoio de todos aqui, Curran está confiante de que eles podem alcançar qualquer coisa. Ele os vê como as pessoas mais brilhantes e capazes que ele poderia pedir para andar ao seu lado.
E há uma pessoa em particular a quem ele quer dar muitos créditos por suas concórias. Ele chama Ars para a frente, para que todos possam vê-lo, e Ars fica completamente paralisado de choque, mas com um pequeno empurrão de Rosal e Ritz, ele eventualmente chega à frente e se apresenta. Curran é sincero com a multidão, revelando que Vazmak falsificou documentos descaradamente para enganar Perina e colocá-los do seu lado, mas Ars percebeu o jogo e ajudou a trazer Perina de volta para o lado deles sem precisar brigar desnecessariamente. Os outros nobres engomadinhos não conseguem entender como um garoto como Ars conseguiu fazer tanto, mas Curran nos ensina, dizendo que a idade não significa nada. O que importa são os resultados que você traz para a mesa. E agora, Ars tem mais vitórias do que qualquer outra pessoa aqui, então Curran pede uma salva de palmas para o homem. Ars aceita o carinho com graça, e um tempo depois, após passar tempo conhecendo todos os outros lords, Ars está completamente exausto. Ele vai para a varanda para tomar um ar fresco muito necessário, e é quando ele esbarra em Curran. Curran queria uma chance de conversar com Ars em particular, e ele menciona o que ouviu sobre Ars reunindo alguns vassalos capazes. Ele não ouve Lumiere falar tão bem de qualquer um. Parece que Ars não é apenas inteligente, mas também tem olho para talentos. Então Curran quer fazer uma pergunta muito honesta a Ars. Ele acabou de conhecer todas as pessoas que servem sob Curran, então ele quer saber o que Ars pensa delas. Ars as avalia quando conheceu todos pela primeira vez, mas se ele for honesto, todas as suas habilidades são bem medianas, mas ele não tem certeza se pode dizer isso diretamente a Curran. Mas Curran pediu a verdade. Então Ars revela. Ele diz que não viu ninguém por aí que seja realmente impressionante. Então Curran pergunta se Ars acredita que seus próprios vassalos são melhores que os de Curran, e Ars mostra respeito e diz a ele que sua equipe tem mais talento do que todas as pessoas de Curran juntas. Ars achou que Curran poderia ficar todo animado, mas ele está realmente gostando da opinião honesta de Ars. Ele sabe que seus vassalos são bons e focados, mas eles não são exatamente de ponta. Isso está fazendo Curran perceber o quão difícil será vencer esta guerra com a equipe que ele tem agora. O lado de Vazmak tem um monte de gente inteligente e talentosa. Então, mesmo que Curran tenha mais poder militar e dinheiro do que eles, isso não significa nada se aqueles que lideram o esforço de guerra são completamente lixo. É por isso que ele está tão aliviado em ouvir sobre os movimentos que Ars fez, porque isso mostra que há novos talentos surgindo. Karin tem grandes esperanças para Ars e até diz a ele que se ele se provar em batalha, ele será recompensado com uma promoção para ser o novo Lorde de Kanar. Ars não consegue nem processar o que está ouvindo, então ele pergunta diretamente o que vai acontecer com Lumiere se Curran o tornar o novo Lorde de Kanar. Mas Curran planejou o tempo todo dar a Lumiere uma porção muito maior de terra, porque ele é um dos poucos vassalos em quem Curran realmente pode confiar. E antes de Curran ir embora, ele tem a audácia de perguntar a Ars se ele estaria disposto a entregar seus próprios vassalos. Ars não aceita nada disso, então ele rejeita a ideia categoricamente. Curran já sabia que Ars não aceitaria pedidos ridículos como esse. Mas ele ainda quer ouvir de Ars e seus vassalos, então ele quer que Ars vá com ele para o Conselho de Guerra. E ele também está procurando que Ars encontre algumas pessoas talentosas, porque ele não pode ficar dependendo apenas de seus vassalos medíocres. Isso é tudo que Curran tinha a dizer. Então ele sai enquanto Ars planeja corresponder às expectativas de Curran. Enquanto isso, no Castelo Arcantes, Vazmak recebe a notícia de que sua trapaça foi exposta, e Perina cortou laços com ele. Ele está um pouco chateado que Perina não vai lutar com Lumiere. Mas não é o fim do mundo. Seus vassalos lhe dizem que eles já pegaram um monte de pedras de magos explosivas de Perina. Então, mesmo que a guerra comece imediatamente, Curran não tem chance. Curran não tem vassalos talentosos ao seu lado. E para piorar, seus soldados são um bando de ninguém, exceto o próprio Curran. Mas o exército de Vazmak está repleto de guerreiros habilidosos e poderosos. Eles acham que as chances de Vazmak perder são pequenas, mas Vazmak não se contenta com chances pequenas. Ele só entra em batalhas que sabe que vai vencer com certeza. Então ele precisa que sua equipe garanta que não haja chance de perder. A propósito, ele pergunta a um de seus vassalos se eles sabem onde está essa mulher chamada Myril, mas ninguém tem ideia, e honestamente ele acha que é uma má ideia contratá-la de qualquer maneira. Ela pode ter talento, mas ela não é nada mais do que uma alcoólatra agora. Então Vazmak concorda em não procurá-la, e ele espera que ninguém mais a persiga também. Alguns dias depois, Ars e o resto da equipe voltam para Lamberg e eles contam a Charlotte sobre toda a loucura, incluindo o fato de que Curran quer que eles participem da próxima reunião do Conselho de Guerra. Curran também quer que Ars ajude a encontrar mais pessoas talentosas, mas o antigo método de Ars de procurar e cortar agora porque ele não tem tempo para fazer isso sozinho. Ritz lança a ideia de deixar Fam cuidar do trabalho. Ars acha que é incrível, então eles marcam uma reunião e Fam concorda em aceitar. Mas ele diz a Ars que não quer ser responsabilizado se acabar encontrando alguém incompetente, já que ele não tem uma habilidade de avaliação como a dele. Ars diz que não haverá consequência se Fam falhar, mas se ele realmente encontrar alguém legítimo, Ars lhe dará um bônus de 20 moedas de ouro. Fam está disposto a dar o seu melhor.
Então Ars e Ritz saem do bar e voltam para a equipe, mas no caminho uma garota bêbada esbarra em Ars e ele acaba caindo no chão. Ela o ajuda a se levantar e pede desculpas, e Ars diz que está tudo bem enquanto ela cambaleia para longe. Acontece que ela cambaleia direto para o bar de Fam, enquanto ele está arrumando as coisas, e ela começa a pedir um emprego. Um dos ajudantes de Fam sai dos fundos e a reconhece como Muriel. E ele não está exatamente feliz. Fam pergunta como ele conhece Muriel. Então o cara explica que eles costumavam beber juntos em bares do mundo antigamente. Muriel não se lembra muito dele, mas como ele afirma conhecê-la, ela pede ajuda porque está quebrada e não tem para onde ir. O cara a dispensa porque ela ainda lhe deve um monte de dinheiro do último encontro deles. Mas Fam intervém em sua persona de garçonete e diz que ficaria feliz em tê-la trabalhando lá. O cara pergunta a Fam o que diabos ele está pensando em contratá-la quando ela claramente é uma bêbada. Mas Fam acha que ela pode ser uma personagem interessante, então ele vai lidar com isso. Como esperado, Muriel é péssima no trabalho, mas Fam deixa passar porque ele não a contratou por suas habilidades de garçonete. Assim que eles fecham a loja, Fam senta com Muriel e pergunta o que ela tem feito da vida. Ela explica que é uma andarilha, indo de um lugar para outro, aproveitando uma boa bebida pelo caminho. A Fam pergunta o que ela fazia antes de virar andarilha, mas a Muriel o corta, dizendo que é falta de educação um homem bisbilhotar o passado de uma mulher. O Fam não entende como ela sacou que ele está disfarçado, então ele pergunta direto por que ela acha que ele é um cara. E a Muriel explica que ele só parece um homem para ela, mas que ela não se importa dele gostar de se vestir de mulher. Aliás, ela acha ele bem bonitinho. Então ela está disposta a contar um pouco da história dela. Ela e o irmão idiota trabalhavam para um velho, mas ela ouviu uns boatos que o velho já foi pro beleléu, e isso a deixou bem triste. O Fam fica curioso para saber como era esse velho. E a Muriel começa a falar que ele às vezes era meio avoado, mas no geral era uma pessoa muito interessante. Ele acreditava nela e no irmão dela, mesmo quando eles eram mais pobres que a miséria. O nome dele era Amador Salamaquia, e esse era o antigo Duque de Mission, o pai do Kuran e do Vasmark. O cara do Fam acha que ela tá mentindo, mas o Fam continua ouvindo e começa a acreditar que ela tá falando a verdade. Então ele avisa que tem um trabalho melhor pra ela. Na hora, o Fam manda uma carta pro Ars dizendo que achou uma pessoa muito talentosa. O Ars fica chocado com a rapidez com que o Fam conseguiu isso. Ele não perdeu tempo e já mandou a moça pra lá. Aí todo mundo vai pra porta da frente pra conhecê-la. O Ritz abre a porta e o Fam cumprimenta dizendo que trouxe a mulher. Ele apresenta a Muriel pro Ars. O Ars a reconhece como a que esbarrou nele mais cedo, mas a Muriel já esqueceu dele completamente. Quando o Fam falou da oportunidade de emprego, isso despertou o interesse dela. Então ela pergunta pro Ars se ele está disposto a contratá-la. E depois de dar uma olhada nas estatísticas dela, o Ars fica apavorado porque ela é uma gênio completa. O Fam diz que ela trabalhava com o Duque, então o Ars fica impressionado com ela. Mas o Ritz sabe da reputação dela e avisa o Ars que o irmão dela, o Thomas, tá trabalhando com o Lord Vasmark. Ela diz que não tá legal com isso, mas o Ritz não acredita e diz pro Ars não trazê-la pra equipe, mas o Ars decide fazê-la sua vassala de qualquer jeito, porque ele sabe que ela tem habilidades incríveis. No dia seguinte, o Reed começa a reclamar do comportamento da Muriel, dizendo que ela não serve pra ser vassala porque ela vive enrolando, até pulando do trabalho pra tirar um cochilo no quarto. Ele acha que ela é um caso perdido e diz pro Ars demiti-la na hora. A Rosal entra do nada, dizendo que não quer que a Muriel ensine ele porque ela mandou ele parar de estudar e correr em vez disso. Ele acha os métodos dela uma loucura, e que ela é completamente maluca. O Ars tenta defendê-la, mas aí eles ouvem uma explosão enorme, e todo mundo perde a cabeça, achando que estão sendo atacados. Mas acontece que foi a Charlotte causando uma confusão porque a Muriel pediu pra ela mostrar os poderes dela. O Ars manda todo mundo se acalmar, mas ele percebe que todo mundo tá puto, e descobrimos que eles odeiam a Muriel porque ela tá tornando a vida deles difícil. Mas ela diz pra eles aceitarem ela como ela é, e o Ars a avisa pra se endireitar, senão ele vai ter que tomar uma atitude. Ela explica que não quer ir embora porque o Ars é o único que a aceitou como ela é. Então ela percebe que precisa achar um jeito de se dar bem com a galera. Ela sugere uma batalha simulada, dizendo que se ela ganhar, eles têm que deixá-la ficar. O Ars não tá muito afim, mas o Hades quer ver do que ela é capaz, então ele concorda em lutar com ela. O Ars reúne a equipe dele, mas ele se surpreende quando a Alicia aparece, dizendo que quer assistir à batalha simulada. Ele explica as regras, dizendo que vão se dividir em duas equipes e lutar na Floresta Leste até o pôr do sol. Para vencer, eles têm que capturar o comandante inimigo, ou eliminar o outro time. E o Ars acrescenta que se um soldado for atingido na cabeça ou no peito, ele tá fora do jogo. A Charlotte está se perguntando se pode usar magia, então o Ars diz que ela não pode usar feitiços de fogo porque são muito destrutivos. Em vez disso, ele dá umas poções mágicas pra ela e ela percebe que só pode usar magia de luz e som no jogo. O Aus está prestes a dividir todo mundo em dois grupos, mas ele percebe que ninguém quer se juntar a Myrtle, porque todos querem vê-la perder. Um soldado diz que a Myrtle vai ser demitida se perder, então ele sugere deixar os novatos entrarem pro lado dela. Os soldados começam a discutir, mas a Myrtle não tá nem aí, e eles acham que ela é baixa, então todos querem se livrar dela. Aí a gente vê a equipe do Ritz na floresta, e a Charlotte diz que eles são bem mais fortes que o time inimigo, mas ela acha que a Myrtle é foda, então eles não deveriam subestimá-la. O Rosal é o comandante deles, e descobrimos que ele tem medo das garotas, mas ele diz pro Ritz dar o seu melhor.
O Ars é o comandante da equipe da Myrtle, e a gente vê que ela tá cheia de novatos. Ele sabe que eles estão numa enrascada e acha que o Ritz vai acabar com eles. A Miral acha que o Ritz é um lutador foda e sabe que a magia da Charlotte tá fora de série. Ela fica impressionada que o Ars conseguiu perceber os talentos deles. Ela menciona que os soldados dela são fracos, então eles ficam chateados. Mas ela diz que só tá falando a verdade, e ela tá confiante que eles ainda vão ganhar. Ela sabe que eles não estão gostando dela, mas ela tem um plano e convence eles a irem com ele. O esquadrão do Ritz monta armadilhas na floresta e ele expõe o plano de batalha deles. Ele sabe que a equipe da Myrtle não pode enfrentá-los de frente, então eles provavelmente vão tentar ataques furtivos para ganhar vantagem. Ele sugere atacá-los de frente, com ele liderando metade dos soldados na frente, enquanto a equipe do Rosal segue por trás. Ele acredita que a Miril vai tentar capturar o Rosal, então ele diz para ele usar magia de som assim que forem emboscados, para que eles possam cercar os inimigos. Ele diz para todo mundo ficar calmo e lembrar que eles têm a vantagem, então eles decidem seguir o plano dele. Enquanto o Ritz lidera a equipe dele para patrulhar a área, eles de repente ouvem uma explosão enorme, percebendo que alguém caiu bem na armadilha deles. Eles correm para o local e avistam um mago da equipe da Miril. O cara revela que quer apunhalar a Miril pelas costas e conta os detalhes do plano dela. Ele explica que ela sacou o jogo deles, então ela tá planejando atrair a equipe do Ritz para uma armadilha, deixando-os indefesos quando ela atacar o Rosal. Mas o Ritz não confia no moleque, achando que o Auras nunca faria esse plano. Então o moleque confessa dizendo que estava mentindo. A Miril queria que ele fingisse uma traição, mas no fundo, ele a odeia e quer que ela perca. Ele revela o verdadeiro plano de batalha da Myrtle para a equipe do Ritz. Ela tá planejando cercá-los depois de atraí-los para um local específico. O moleque menciona que ela vai atacar depois que ele usar magia de som, mas o Ritz ainda não acredita, então ele ordena que o moleque entregue a varinha dele. O moleque concorda, mas aí o Ritz muda de ideia e diz para a equipe dele capturá-lo. O moleque pergunta pro Ritz por que ele tá fazendo isso. Então o Ritz explica que ele acha ele suspeito. Um soldado percebe que ele tá escondendo outra varinha. O Ritz pergunta se ele planejava usá-la para magia de som, e ele tenta negar. Mas o Heitz chega perto dele, intimidando, e o moleque começa a suar e admitir. O Heitz acha que o inimigo ainda tá esperando o sinal, então ele planeja atacar por trás. Ele lidera a equipe dele pela floresta e avista um grupo de soldados inimigos postados por perto. Eles lançam um ataque furtivo só para perceber que os soldados são todos decorações. A Miro revela que tudo aconteceu como planejado, dizendo pro moleque que a atuação dele foi perfeita. O Heitz pergunta por que ela tá sozinha com o Ars, lembrando que tudo que eles precisam fazer é capturá-lo para vencer, mas ela tá confiante que pode escapar e começa a carregar o Ars. Desafiando-os a pegá-la se puderem, o Heitz dá ordem de ataque e eles começam a caçá-la. A gente vê a Alicia e a equipe torcendo e o Ars tá pensando que eles vão ser pegos, mas a Miril diz para ele relaxar. Não tem motivo para se preocupar. O Wright está determinado a vencer, mas a equipe dele de repente tropeça em umas armadilhas. Todos caem nelas, até o Ritz, mas o cara se recupera rápido. Ele atravessa as outras armadilhas como um animal. Aí a Meryl usa a magia de som dela. Todos ficam chocados, se perguntando para onde a Meryl desapareceu. Mas o Ritz consegue avistá-la. Ele continua perseguindo-a e a Miril percebe que eles ainda não receberam o sinal. Enquanto isso, a Alicia fica com ciúmes porque o R tá segurando a Miril com força, então ela começa a torcer pro Ritz vencer. A gente vê a equipe do Rosal e a Charlotte está se perguntando se eles deveriam se reagrupar com Heitz, mas do nada. Eles são encontrados pelos soldados do Ars, que vão em frente e ativam o sinal deles. O Rosal percebe que é só metade dos soldados do Ars, então ele acha que eles têm a vantagem numa luta justa. Ele dá a ordem de ataque, e os soldados do Ars sabem que não são tão fortes, mas eles lembram da Miril falando que os outros soldados os chamaram de fracos, então eles acham que é hora de dar uma lição neles. Mais soldados deles aparecem, cercando completamente a equipe do Rosal. E a luta começa. A Charlotte sai com o Rosal usando magia de som para escapar dos soldados, mas isso entrega a localização deles para Myrtle. O Ritz está se perguntando por que diabos o Rosal tá por perto. E a gente vê que a Charlotte se enrolou na própria magia. O Rosal continua correndo, e a gente descobre que o objetivo da Myrtle não era só incomodar o Heitz e separá-lo da equipe dele, mas era achar um jeito de pegar o Rosal. O Heitz percebe o que eles querem, mas a Myrtle acelera o passo. O Ritz consegue acompanhar, pensando em como o Ars o salvou e prometeu ficar ao lado dele. Ele está determinado a ser o guardião mais leal para o Ars, então ele não vai perder para Myrtle. O Ars começa a sentir tontura, mas a Myrtle avista o Rosal vindo na direção deles e o Ritz está prestes a pegá-los, mas o Ars joga a magia de som dele bem nele. A Myrtle se prepara para lançar o ataque dela no Rosal e o Ritz não vai desistir. Mas droga, a Myrtle acerta primeiro e o Ritz admite que foi derrotado. O Ars dá um passo à frente e declara a Myrtle vencedora, e todos os soldados dela começam a comemorar. Os soldados veteranos começam a reclamar das táticas sujas, mas o Ritz diz que não tem nada de injusto numa batalha, então eles têm que aceitar o resultado. Ele ainda não tá gostando da atitude da Myrtle, mas ele reconhece as habilidades dela e espera aprender com ela no futuro. O Ars está preocupado que a Myrtle estrague o clima, mas ela diz pro Ritz que ele foi incrível, e ela aponta que a estratégia do Rosal de se separar foi a jogada certa.
Ela acha que as coisas vão ficar bem interessantes e elogia o Ars por ter uns capangas tão fodas, se perguntando quais são os planos dele. Ele menciona que só quer um lugar onde todo mundo possa ser feliz, então ela percebe que ele não quer um mundo com guerra, então ela acha que ele vai ter que virar rei para isso acontecer. O Ars fica chocado com o que ela tá dizendo, mas ela diz que ele tem o que é preciso. Todos eles fazem uma festa para celebrar o sucesso da batalha simulada e a Mirelle bebe mais que todo mundo. Os soldados pedem para ela ensinar eles, mas ela diz que eles já estão recebendo o melhor treinamento do Heights. Então ela não tem nada para ensinar para eles. O Rosal percebe que precisa trabalhar a resistência dele, pensando que eles poderiam ter vencido se ele corresse mais rápido. Ele sempre achou que as táticas dele eram suficientes porque ele é o estrategista. Mas a Mirelle diz para ele que se ele for pego ou morrer no campo de batalha, mais soldados vão pro saco, então o cara tem que conseguir sobreviver. O Rosal tá animado para ficar mais forte, mas aí a Charlotte esbarra nele, e a Mirelle diz para ela atirar feitiços nele para ajudá-lo a correr mais rápido. O Ars fica feliz em ver todo mundo se dando bem com a Mirelle, mas ele tá pensando no que ela disse sobre virar rei. O Ritz chega perto dele e pede desculpas por ter perdido a batalha simulada. O Ars diz que tá tudo bem, mas ele lembra da promessa dele pra Raven e se sente envergonhado por ter falhado. O Ars diz que ainda tem fé nele e o Ritz jura treinar o dobro. O Ars tá pensando no que a Meryl disse, mas o Ritz diz que ele tá sentindo a mesma coisa. O Ars tá pensando no sonho dele de um mundo sem guerra, onde todo mundo seja feliz, e o Ritz promete ficar ao lado dele e ajudá-lo a realizar isso. Este foi o fim da primeira temporada. Obrigado por assistir e se inscreva para mais resumos de animes.